Maior número colocada à direita das cabines de rádio, do nosso lado esquerdo um grupo de torcedores do Guarani, a presença de público ainda é pequena, estamos a cerca de 15, 20 minutos pro começo da partida, esta tarde aqui na Arena Romeirão, e é claro que você vai acompanhar com todos os detalhes aqui na 99,9, e além do jogo do Icasa contra o Guarani, que chama muito a atenção de todos nós, também tem um time do Crato e Matheus Ferreira, o Ferreiraço do Timaço, também acompanhando as coisas do Azulão da Princesa. Lembrando que tanto o Icasa como o Guarani como o Crato só dependem dos seus resultados para avançar na competição. Porém, apenas duas equipes se classificam, além do Quixadá já classificado por antecipação, ou seja, um caririense hoje vai dar adeus ao campeonato cearense. Ou o Guarani, ou o Icasa, ou o Crato. A gente vai contar tudo para você ligado aqui no nosso Timaço da Vale FM, em nome dos maiores anunciantes do futebol pelo rádio. E antes de girar com os nossos repórteres, aproveitar aqui para agradecer a visita do meu compadre J. Luiz e a minha comadre Cícera Vital, exatamente aqui prestigiando o trabalho do nosso Timaço na Vale FM. Grande abraço para vocês, queridos amigos aqui nos visitando na cabine da Rádio Vale FM. Mas deixa eu trazer então mais uma vez um destaque do time do Icasa. Pedro Paulo Vieira, o Peter, tá lá no gramado trazendo informações aqui na Vale FM. Fala, PPV! Boa tarde, Marco Valério, boa tarde novamente a todos os ouvintes do Timaço da Vale. Daqui a pouco, Guarani, Icasa e Guarani aqui na Arena Romeirão, clássico 49, desde o retorno do Icasa. E Marco Valério, para que não tenha complicações, para depender só de si, a conversa aqui nos bastidores, no gramado da Arena Romeirão, é que tem uma motivação financeira para que o Icasa vença o clássico e confirme a segunda colocação, e assim jogando em casa a primeira partida da fase quartas de final. Ou seja, além do bom momento, do clima bom durante a semana do Icasa, a vitória, após a vitória de goleada sobre o Pacatuba, ainda tem uma premiação financeira caso o Icasa vença o jogo. Tá legal, meu querido Pedro Paulo Vieira, com informações do time do Icasa, já a escalação do Verdão do Timaço da Vale FM. Deixa eu chamar ele, Anderson Luiz, também no gramado da Arena Romeirão para esse grande clássico, comando de campo do time do Guarani. Anderson, boa tarde. Boa tarde para você, Marco, boa tarde a todos os ouvintes do Futebol Show do Timaço da Vale FM. Pois é, o Guarani procura essa vitória, e detalhe, a primeira vitória do Rubro Negro Juazeirense na Arena Romeirão. O Guarani precisa vencer hoje para não depender de nenhum resultado para classificar para as quartas de finais. Existe uma conversa interna com a mudança do técnico Márcio Alan, que assume justamente nesse jogo para conseguir essa vitória importantíssima. Motivação diferente, conversa interna diferente, clima bem tranquilo para conseguir, quem sabe, vencer o jogo e selar a classificação para as quartas e finais da Série B do Campeonato Cearense. Anderson Luiz acompanhando tudo no time do Guarani pra gente aqui no Timaço da Vale. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Centro Universitário Leão Sampaio. Unileão, sua primeira opção, formando grandes profissionais. Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei, Alain Martelinho de Ouro. Sigma, clínica de gestão ocupacional, cuidando da segurança no trabalho da sua empresa. Vamos ao boa tarde dele também, que vai acompanhar tudo do jogo entre Pacatuba e Crato. Boa tarde, Matheus Ferreira. Grande abraço, Marco Valério, boa tarde para você, bom trabalho. Pois é, Marco, estaremos acompanhando
acompanhando o jogo entre Pacatuba e Crato, jogo de muita expectativa para o torcedor cratense, como eu falei, com ausências do Hudson em todo o campeonato, né? Não conseguiu se recuperar para essa última rodada. E o Matheus Bahia, que está suspenso, o Crato já está escalado, apenas o Pacatuba esperando, né? A gente aguarda a escalação do Pacatuba. Tá legal a informação chegando no Timaço da Vale. Em nome de Alfa Vidros e Draçaria. Escolha a qualidade, preço e satisfação. Cortinas e vidro, box, espelhos e esquadrias. Alfa Vidros e Draçaria. Avenida Letícia Pereira, número 950. Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados. Motel Imperial. Novos e aconchegantes apartamentos. Direção do grande André Lemos. Querido amigo André Lemos. Primeiro suplente de vereador apoiando o nosso esporte. E aí, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar. Ligue e fale com Luciano Carvalho no 981237956. Daqui a pouco, boa tarde de Demonte Tenório comentando o jogo. Porque agora vamos conferir as escalações das duas equipes. Começando pelo mandante da partida. Escalação do técnico do time do Guarani, o Márcio Alan, que chega para comandar o Leão do Mercado nesse jogo decisivo, Anderson Luiz. Escalado pelo técnico Márcio Alan e vem com um Alex do gol. Na lateral direita, camisa de número 22 é o Dudu Baiano. A dupla de zaga, 3 para Sil e 4 para Oséias. Na lateral esquerda, com a camisa de número 6 é o Jesus Vitor. No meio campo de 5 para Edinaldo, 7 para Pablo e 10 para Diego Palinha. O ataque de 8 para Pica-Pau, 9 Belmonte e 11 Raulisson. Repeteco do Guarani, 1 Alex, 22 Dudu Baiano, 3 Sil, 4 Oséias, 6 Jesus Vitor, 5 Edinaldo, 7 Pablo, 10 Palinha, 8 Pica-Pau, 9 Belmonte e 11 Raulisson. Marco Valério. Nada vai me impedir. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Lembrando também a nosso canal do YouTube, que é o Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Você pode pedir sua pizza logo mais no 98842-9514. Daqui a pouco as duas equipes vêm programado aqui na Arena Romeirão, tanto o time do Guarani como também a equipe do Icasa. Produtos Ambev conosco no Timaço da Vale. Posto Asa Branca, combustível de qualidade da marca Petrobras. Já já as duas equipes no gramado, ali a equipe de arbitragem também já se posicionando. A gente aproveita para trazer agora a escalação do time do Icasa com Pedro Paulo Vieira. Simbora, meu verdão do Cariri! Verdão do Cariri definido pelo técnico Lamar Lima. O Icasa vai a campo com um Miller, o goleiro do Alviverde, lateral direito com a camisa 22. A dupla de zaga é formada por 4 Yuri Mamute e 3 Samuel. Fechando o quarteto defensivo, lateral esquerdo Wilker com a camisa 13. No meio campo, 5 para Eberson, 8 Juliano e 20 Cláudio Júnior. E no ataque do Icasa, 7 Felipe Araújo, 17 Vanderlan e 9 Valtinho. Repeteco do Timaço, 1 Miller, 22 João Vitor, 4 Mamute, 3 Samuel, 13 Wilker, 5 Eberson, 20 Juliano, 20 Cláudio Júnior, 7 Felipe Araújo, 17 Vanderlan e 9 Valtinho. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Escalado o time do Guarani, também já definido o time do Icasa. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Vamos então voltar com os nossos repórteres agora para a definição da equipe de arbitragem para o clássico entre Guarani e Icasa. Fique de olho no apito. Quem comanda o jogo é o Wanderson Marques. Com assistências de Anderson Rodrigues e Eduardo Barbosa. Repetindo, quem comanda o jogo é o Wanderson Marques.
com assistências de Anderson Rodrigues e Eduardo Barbosa. O Paulo Victor é o quarto árbitro. Tá legal, definido então a equipe que vai trabalhar aqui no estádio Romeirão na arbitragem para esta partida. Você ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, torcedor continua chegando aqui às dependências da Arena Romeirão. A gente vê uma supremacia em número de torcedores da equipe do Icasa, mas tem a galera do Guarani colocada também à esquerda das cabines de rádio. E vem agora o time do Guarani com seu tradicional uniforme rubro-negro, o time do Icasa também, as duas equipes adentrando no gramado para aquele protocolo de abertura do campeonato cearense, jogo importantíssimo, uma partida definidora para o futuro tanto do Guarani como também do Icasa na sequência do campeonato cearense. E você ligado com a gente, obrigado torcedor pela companhia, oferecimento de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Rastro Pneus, cuidando do seu carro, cuidamos de você. Rastro Pneus, venda de pneus e serviços mecânicos na Avenida Padre Cícero. Jumás Esportes, a mais completa loja de material esportivo do interior do Ceará. Jumás Esportes, Santa Luzia 297. Hora de trazer o boa tarde dele, que comenta com inteligência no Timaço da Vale. Boa tarde, Marco Valério, caros colegas do Timaço da Vale FM. Sinceramente, esperava um público maior esta tarde aqui no Romeirão. Posso até considerar um comparecimento tímido, pois se trata da nossa melhor mercadoria Icasa e Guarani, né? E, enfim, um clássico tradicional do futebol cearense. Mas vamos ver o que teremos pela frente, né? Acreditemos num bom jogo. A proposta do Icasa absolutamente não será de propor o jogo. O Guarani está muito mais nessa missão, muito mais nessa responsabilidade, porquanto precisa do resultado, independentemente do que fizer o Crato lá contra a equipe do Pacatuba. Enfim, mas esse deve ser o padrão, pelo menos. É o que a gente espera, Marco, diante da situação que ficou posta nessa reta final na tábua de classificação. Acho que a gente, enquanto futebol do Cariri, deu mole para o Quixadá. Deixou se distanciar em demasia. O Icasa conseguiu a façanha de meter 4-1 no Quixadá por lá. O Guarani não teve a mesma sorte por aqui. E, enfim, a gente acabou permitindo que chegássemos a essa condição, porque poderíamos estar até, a exemplo do que acontece no outro grupo, né? Todos lutando pelas 3 vagas. Apenas no grupo de lá a posição final, e hoje no grupo daqui, já com o Quixadá classificado antecipadamente, Juazeiro, Crato e Guarani, e ainda remotamente o Pacatuba lutando pelas 2 vagas finais. São ingredientes, Marco, que contribuem certamente para um bom jogo esta tarde aqui no Romeirão. Pena que o público não entendeu bem essa realidade. É verdade, o Demontier tem toda a razão, presença de público decepcionante até o presente momento aqui na Arena Romeirão. Já ainda faltam alguns minutinhos para o jogo começar, sempre tem aqueles que chegam de última hora, mas certamente é decepcionante o público presente até agora na Arena Romeirão. Gol aonde, JF? Um abraço, Marco, forte abraço a você que nos acompanha pelo Timaço. Lá do Presidente Vargas diminuiu o já rebaixado Tiradentes. É segundo tempo, o Atlético Cearense vence agora por 2-1. Tá legal. Demontier Tenório, pois não, Demontier? Não, é só, se você me permite, lembrar também que estamos diante de um feriadão. Ontem teve final do Cearense, muita gente se largou para os sítios, também para o litoral. Amanhã, feriado em Juazeiro, na terça-feira também. Então, com 4 dias juntinhos, muita gente aproveitou esse longo intervalo aí para descansar ou para o lazer. E isso acaba contribuindo também, não tenha a menor dúvida disso, Marco. Tá legal, as duas equipes aqui se aprontando, o pessoal do Icasa saudando a sua torcida, o Guarani também com uma faixa
que aqui na cabine, sinceramente, não dá pra gente ler, não. É uma faixa que não é tão grande, mas enfim, expectativa para um jogo muito positivo entre Guarani e Casa e Guarani esta tarde aqui no Romeirão. Ô Anderson, o que diz essa faixa aí? Inclusive jogadores do Guarani chegando agora para fotografia, juntamente com essa faixa trazida pelos atletas do Leão do Mercado. A faixa diz: o Guarani agradece ao governador Eumano de Freitas e ao deputado Fernando Santana e ao presidente Mauro Carmelo pela liberação da Arena Romeirão. É isso que está escrito na faixa que o Guarani está tirando foto nesse momento, viu? Tá legal, importante isso. Como é que é, Ferreiraço? Ô Anderson, dá uma olhadinha no teu WhatsApp, por gentileza, aí do Ferreiraço. Aqui Timaço na Vale, em nome de Ares Motos, a maior concessionária de motos Hondas do Nordeste. Ares Motos na Rua Pio Décimo, em Juazeiro. Juazeiro Parafusos, 25 anos oferecendo o melhor em fixação e ferramentas. Conosco também, ESC Pré-Vestibular e Cursos. Professor Ejaildo Carvalho, com certeza marcando presença também aqui na Arena Romeirão. Fala, J. Estaduais pelo Brasil, o jogo está no intervalo. Vitória e Bahia estão decidindo quem será o campeão baiano dessa vez. Nunca decidiram o campeonato, 0-0. Por enquanto o Bahia está ficando com o título. Tá certo, aqui uma presença maior da torcida icasiana, mas a galera do Guarani também se posicionando à esquerda nas cabines de rádio, e o time do Guarani vai ficar do lado direito no primeiro tempo, time do Icasa do lado esquerdo. Para quem não tá no estádio, tá apenas ouvindo a gente, lembrando que o Icasa com seu uniforme tradicional, camisa verde, calção na cor branca, meião verde, o Guarani com sua tradicional camisa rubro-negra e o calção na cor preta, meiões também rubro-negros, ou seja, uniformes bem tradicionais, tanto do Guarani como também do Icasa, para o jogo desta tarde. E no Guarani, Demontier, um fator que pode ser importante, o retorno do meio campista Pablo. O Guarani caiu demais de produção no campeonato, quando o Pablo acabou se afastando, hein, Demontier? Eu acho que o time do Guarani sentiu falta desse rapaz. É um cara de muita qualidade, ele cadencia bem o jogo, ele tem visão, tem um bom passe. E talvez esse retorno do Pablo no time do Guarani seja motivador também. E que ele possa dar um sentido melhor de organização, não é? Há toda uma motivação, apesar da derrota, o Raulisson fez 2 gols contra a equipe do Quixadá, o Pica-Pau já marcou 2 gols na competição. Então, tirando essa derrota que foi acachapante contra o time do Quixadá, o Guarani vinha numa crescente, né? Tá legal, Demontier Tenório, lembrando pro nosso ouvinte, torcedor do Guarani e do Icasa, lembrando que para não depender de ninguém, basta o Guarani ganhar do Icasa e basta ao Icasa empatar com o Guarani. Se isso acontecer, se o Icasa empatar o jogo, o Icasa está classificado, independentemente do que acontecer lá em Quixadá, no jogo entre Pacatuba e Crato. E o Guarani, basta ganhar do Icasa, também não dependerá do jogo lá do Abilhão para passar de fase no Campeonato Cearense. Saída de bola que favorece o time do Guarani, autoriza o árbitro. Tem bola rolando aqui no Romeirão. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Boa sorte pro time do Guarani, boa sorte também para o Icasa, que tenhamos um grande jogo esta tarde e noite aqui na Arena Romeirão. O Leão do Mercado vai se mandando para o ataque pela direita, vem a marcação da zaga do time do Icasa, já caiu ali o atleta do time do Guarani, o árbitro paralisa, marca a primeira em favor do time do Leão do Mercado, lateral pela direita, levantamento feito na grande área, corta bem a zaga do time do Icasa, volta outra vez a bola pelo meio, tenta o lançamento da ponta direita, lembrando que já o Matheus Ferreira informa-se já com
começou o jogo do time do Crato, que também tem interesse direto nesta partida aqui da Arena Romeirão. A bola tocada no campo de defesa pelo time do Guarani com o Edinaldo, o árbitro já marca ali a bola, favorecendo o time rubro-negro juazeirense. Primeira falta do jogo, primeira falta em favor do time do Leão do Mercado. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento Asconte Contabilidade há 22 anos, oferecendo soluções contábeis para a sua empresa. A direção do contador Adriano Matos, telefone 3511-6208. Vem o time de casa para o campo de ataque, bola para Vanderlan, dominou na grande área, vem tirando a zaga do Guarani, bota a bola para a linha lateral, na primeira tentativa de jogada pela canhota do time casiano, lateral para o time alviverde, o Milker para a cobrança, ele já faz o passe, toca a bola pelo meio, deixa a bola dominada com Juliano. Juliano começa tudo aqui atrás no campo de defesa com o zagueirão Yuri Mamute. Ele cruza a linha que divide o gramado, lança a bola pelo setor de meia direita, corta a zaga do time do Guarani, bota a bola para a linha lateral, lateral em favor do time do Icasa. Cobrou ali o João Vitor. Ele toca a bola na grande área, vem para a boca do gol, tentativa de jogada com Valdinho. A bola vai sobrando mais uma vez em favor da equipe do Icasa agora com Felipe Araújo, marcação da zaga do time do Guarani. Ele toca a bola pelo meio, tenta a jogada com Eberson, uma antecipação da zaga rubro-negra. A bola fica com Edinaldo pelo time rubro-negro. E começou o jogo no Abelhão, hein, Matheus Ferreira? Começou Marco Valério e com pênalti. Aos 2 minutos do primeiro tempo, é pênalti para o Pacatuba. Daqui a pouco eu informo, Marco. Olha só, já tem pênalti pro time do Pacatuba. O Matheus Ferreira acompanha tudo pro timaço da Vale. Jogo Crato e Pacatuba lá no Mabilhão. Aqui o time de casa vem para o ataque, bola tocada pela ponta esquerda com Vanderlan. Ele tenta o cruzamento, levantou para a boca do gol, tenta o toque de cabeça, a bola foi para fora. Bola pela linha de fundo na primeira chegada do time do Icasa, Pedro Paulo. A chegada valorizando o jogo aéreo. No cruzamento do Vanderlão, Felipe Araújo foi lá em cima, cabeceou. A bola passou por cima do poste transversal do goleiro Alex. Tiro de meta para o Leão do Mercado, informa Ramagem Couros. Marco, só para informar aqui, o uniforme de Crato e Pacatuba tá bem parecido. O pênalti é pro Crato, Marco Valério. Na cobrança, vem o jogador do Crato e golaço! Gol do Crato! É gol no primeiro tempo, Rogerinho. Já abre o placar lá no Abelhão. Gol do Crato, 1-0. Gol do time do Crato, que com este resultado vai confirmando a sua classificação. Crato indo para 11 pontos momentaneamente, mesmo número de pontos do time do Icasa. O Icasa aqui está chegando a 12 com esse empate. É claro que está muito cedo ainda, mas pela situação de momento, Icasa e Crato vão se classificando. O Icasa com 12 pontos, o Crato momentaneamente com 11 pontos. O Guarani está ficando com 9 e fora do campeonato, mas tem muito jogo ainda pela frente, tanto aqui como lá também no estádio Abelhão. Aqui o time do Guarani vem para o ataque, a tentativa de jogada com Pablo, toca a bola pela ponta esquerda, deixa a bola dominada com Vitor Jesus, passagem do Diego Paulinha, vem cortando ali o Cláudio Júnior pelo time casiano, bota a bola para a linha lateral, é lateral para o Leão do Mercado. Informação para Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, também para Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional. Bola pela canhota, desce o time do Guarani para o ataque, cruzamento feito para a boca do gol, a bola sobra pelo meio, volta outra vez em favor do time do Guarani, que toca a bola no campo de defesa. Cicinho vai tocando, deixa a bola dominada pelo meio com o Edinaldo, volta novamente a bola trabalhada, quem recebe é o Pablo, toca a bola mais atrás em favor do time do Guarani. O Guarani sabe que precisa da vitória, né, Monte? Só para que a gente vá acompanhando aqui também, Marco, no momento Icasa e Calcaia na Arena Romeirão, e Maranguape e Crato. Acerto, Demontier Tenório, você fica sabendo de tudo, ligado no timaço da Vale FM. Aqui jogo tá parado, tá marcada a falta em favor do time de casa no campo de defesa. O zagueirão Samuel agora ali foi auxiliado pelo árbitro da partida, Ramagem Couros. Bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Casa com material de construção, também com o timaço da Vale, lá na rua Doutor Mauro. Lembrando desse
segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, Jornal Nova Manhã da Vale FM. Amanhã tem cedinho pra você o Nova Manhã. Aqui desce em casa, bola pro Vanderlan, penetrou na grande área, sai do gol, Alexis. E acaba complementando a zaga do time do Guarani com o Cicinho. O Micasa tenta, outra vez a bola tocada pela direita, vem distribuída com o jogador que é Felipe Araújo, toca a bola para João Vitor, ele desce pela ponta direita para tentar o cruzamento, ganha bem a jogada do pica-pau, volta a bola pro Felipe Araújo, habilidoso jogador do time de casa, camisa 7, toca a bola pela direita para João Vitor, tenta achar espaço para o cruzamento, marcação da zaga do time do Guarani, ali se enrolou todo o Felipe com o Edinaldo, o árbitro tá marcando apenas o tiro de meta, não é isso? PPV pro time do Guarani. Isso mesmo, Marco Valério. No confronto João Vitor com o lateral esquerdo, Vitor Jesus do Guarani, os dois caíram na frente do assistente, ele disse que não houve nada, lance normal de jogo. Alex para fazer a reposição, 0-0 na Arena Romeirão, informa Cariri da Sorte. Tudo isso na marca de 7 minutos jogados, etapa primeira de jogo, 7 minutos do primeiro tempo, placar de 0 pro time do Guarani, 0 para o Micasa. E Casa e Crato vão se classificando, o Guarani vai ficando fora, mas é claro, tem muito jogo pela frente ainda. Lateral cobrado pelo time de Casa para a cobrança, João Vitor. E lembrando que no próximo domingo do Cariri da Sorte, você pode ganhar um iPhone 16 com apenas R$1,99, é isso mesmo. Vá lá, acesse agora o aplicativo do Cariri da Sorte, iPhone 16 por apenas R$1,99 no próximo domingo. Bola aqui favorece o time do Guarani no campo de defesa, Oséias para cobrança, não tem pressa, camisa 4, mas ele sabe que o Guarani precisa da vitória. O Guarani pode até se classificar como empate, desde que o Crato perca para o time do Pacatuba, mas o Crato está vencendo por 1-0, já disse aqui o Matheus Ferreira, bola tocada pelo time do Guarani, lançamento para a grande área, cortou a zaga do time de Casa, a bola volta pelo meio agora com o Cecílio, toca a bola com o jogador que é o Pablo, abriu jogada para pica-pau, domina o camisa 8, o ponta do time do Guarani ganha bem a jogada, vê a passagem do Dudu pela direita, cruzamento, chega ali tirando a zaga, afasta Juliano, entrega a bola para o lateral, o Wilker, lateral canhoto do time do Verdão do Cariri, entregando bola agora, tentando com Juliano, bela jogada pela ponta esquerda, faz o lançamento, chega ali na proteção, o zagueiro Cicinho, ele se enrosca ali como atleta do Micasa, o árbitro tá marcando escanteio pro Verdão do Cariri, Pedro Paulo. E o Cicinho na bronca, viu, Marco Valério? O senhor Vanson Marques marcou esquinado, mas o Wilker deu uma chicotada na canela do Cicinho aqui, que chega e estralou. Esquinado para o Icasa, Cláudio Júnior na bola, vai chover na área do Guarani, informa ESC pré-vestibular e curso. Também para o time do Icasa tem mais o escanteio. Goleirão do Guarani espalma, a bola sobra com Juliano, toca a bola da entrada da grande área, tentou o Wilker. Ele lança a bola pelo meio ali buscando a chegada do zagueirão Samuel. Antecipação da zaga do time do Guarani, quem recupera agora é Yuri Mamute, volante não, zagueiro do time do Icasa. Domina a bola no campo de defesa. A bola vem tocada mais uma vez, é no Emerson, camisa 5 do time do Verdão. Atenção, torcedor, confira a hora no timaço da Vale para Novo Rio Veículos. Para você ligado na Vale FM, eu confirmo, 5 da tarde, 12 minutos na Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. Confirmando 10 minutos da primeira etapa, 10 minutos do primeiro tempo aqui, Arena Romeirão, no placar do Cariri da Sorte, tudo como começou, 0 para o Guarani, 0 para o Icasa. No Abelhão, 9 minutos do primeiro tempo, o Crato vai vencer do Pacatuba pelo placar de 1-0. Assim como o torcedor do Ceará comemora o bicampeonato conquistado ontem diante do Fortaleza, o torcedor do Avaí de Santa Catarina também comemora, pois ontem o Avaí foi campeão estadual em cima da Chapecoense. A informação para Casa Com, a casa é sua. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no
o timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento Sofomé Service na rua José Marrocos. Vem outra vez o time de casa para o ataque pela ponta esquerda com o Wilker. Tenta o cruzamento. A bola explodiu ali na zaga. O árbitro disse que não. Viu o último toque do jogador Icasiano. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Ou apenas lateral. Lateral ali no setor defensivo. A bola tocada com Pablo. Recebe a marcação do Cláudio Júnior. Ele toca a bola para ninguém. Atacantes do Guarani não conseguem um bom entendimento neste começo de partida. Então vem o Icasa mais uma vez para o ataque. Bola com Samuel. Samuel domina a bola pelo time do Verdão, entregando pelo meio, deixa a bola para Juliano. Ele vai transando a jogada no grande círculo central do gramado. Volta um pouquinho mais atrás agora com o Mamute. Lança a bola pela ponta direita para ninguém. A bola sai. É lateral em favor do time do Guarani no campo de defesa. Lateral já cobrado. Tem pressa o time do Guarani. Vem o Vitor Jesus. Ele entrega a bola pelo meio, deixa com Diego Palinha, deixando a bola dominada agora com Edinaldo, e a falta na chegada do jogador Eberson, volante do time do Icasa. Demontier Tenório, 12 minutos da primeira etapa, já tá para ter algum diagnóstico desse começo de partida, Demontier? Há 10 minutos atrás, naquele lance em que o Guarani imaginava se largar e deixou o Vanderlan sozinho e ele se atrapalhou todo com a bola, um vacilo da zaga, acho que o Guarani ficou meio amedrontado com essa velocidade maior do Icasa. Mas o jogo é diferente. Eu imaginava um Guarani mais agressivo, propondo mais. No entanto, o Guarani sequer consegue sair do seu campo defensivo. Está muito retraído para quem precisa do resultado e principalmente agora com a vitória parcial do Crato. Opinião de Demontier Tenório, do nosso timaço da Vale FM. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, com áudio da nossa transmissão. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Bola tocada pelo Icasa aqui no campo de defesa com o zagueirão Yuri Mamute. Domina a bola pelo time Alviverde Juazeirense. O Guarani só marca, só cerca. A bola vem tocada com Juliano pelo meio. Abriu jogada pela ponta direita. Tenta com João Vitor. Ele escorregou, a bola sai pela linha lateral em favor do Leão do Mercado. Produtos Panebon, pão nosso e massa para pastel Tasquinha. Produtos que já fazem parte do dia a dia das famílias caririenses. Eu falei, produtos Panebon, pão nosso. Conosco também Farmácias Fernandes, presente em todo momento. 8 lojas para melhor lhe atender. Vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte. Chagas Moura, esse é o nome. Alô, meu amigo Leléu, grande torcedor do Icasa, ouvindo a transmissão do timaço da Vale FM. Raimundo William em Caririaçu também ligadão com a gente. Levantamento feito para o ataque, tenta Valtinho, atacante do time do Icasa. Vem a marcação do volante Edinaldo. E rapaz, escorregou o Edinaldo, cruzamento para a boca do gol, chega rasgando a zaga. A bola volta para Vanderlan, bate pro gol, ela foi para fora. Na melhor chance do jogo até agora, numa infelicidade do volante do time do Guarani, que escorregou. Gramado tá molhado, Pedro Paulo Vieira. Tá molhado, Marco Valério. Foi a segunda bobeada da defesa do Guarani. O Edinaldo perdeu a bola, o Valtinho tentava o Felipe Araújo, mas a defesa chegou cortando, não cortou de forma eficiente. No rebote o Vanderlan pegou de pé esquerdo, que não é o bom, mandou por cima do gol. Tiro de meta já cobrado, segue 0-0 na Arena Romeirão, informa Sofomé Service. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. De segunda a sexta-feira ao meio-dia tem Jornal Meio-Dia da Vale FM, inclusive também com os destaques do futebol, da presença marcante de João Alves Feitosa Filho, o JF. Aqui tem lateral para o time do Guarani. Leão do Mercado vai para a cobrança do arremesso lateral com ele, Dudu Baiano, camisa de número 22. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale. Oferecimento Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Bola tocada pela zaga do Icasa, bota a bola para a linha lateral, lateral pela direita para a cobrança, João Vitor. Ele vai se aprontando pelo time do Leão do Mercado. Placar de 0-0, placar que é desfavorável ao time do Guarani. Leão do Mercado precisa da vitória. Bola com Diego Palinha, ele toca a bola pela direita para Dudu, tenta o cruzamento, toca ali do Wilker, mais um lateral, agora pertinho da bandeirinha de escanteio em favor do Leão do Mercado.
marcado, prepara-se para a cobrança. O próprio Dudu Baiano vai levantar a bola da grande área. O Belmonte ali na grande área pedindo. Também o Raulisson, levantamento para a boca do gol. Chega o time do Guarani. Espirrou o taco ali no último toque do Raulisson. A bola fica tranquila para a zaga do time de casa com cobrança de arremesso lateral. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM. Para você ligado na 99,95 da tarde, 18 minutos a hora. Em nome de Novo Rio Veículos, Ares Motos agora traz para você o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. (16 minutos do primeiro tempo do clássico aqui do Romeirão. No placar do Cariri da Sorte, 0 Guarani, 0 em casa. Crato com mais chances de gol nesse primeiro tempo. 16 minutos, Pacatuba 0, Crato 1. Decisão do Campeonato Baiano é segundo tempo. Começou agora. Vitória e Bahia, por enquanto, empatam em 0-0. A informação para a Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E o nosso Instagram, para você ficar bem informado, @Timaço da Vale. Vai lá e segue a gente. Aqui tem falta para o time do Guarani, Dudu Baiano para a cobrança. Tudo isso na marca de 17 minutos do primeiro tempo. 0-0 é o placar do jogo. Bola para Raulisson, a bola escapuliu pela direita, saiu diante da marcação do Wilker, lateral esquerdo do Icasa. Então é só lateral para o time do Verdão do Cariri, já cobrado. A bola vem tocada pelo meio, tentativa de jogada no Cláudio Júnior, que ainda não se achou do jogo. Vem outra vez o time do Guarani tentando agora pela direita. A bola com Raulisson, domina o camisa 11 do time do Guarani, tenta achar espaço para o cruzamento. Antecipação da zaga do time de casa, tirou o Wilker, tirou errado. A bola volta para Diego Palinha, tenta a bola com Pica-Pau, corta a zaga do time Casiano. A bola vai sobrando com Wilker, explodiu a bola em cima do atleta do Guarani. A bola sai lateral no campo de defesa, favorece ao time alviverde juazeirense. Cariri da Sorte, toda semana tem um festival de prêmios. Lembrando que no próximo domingo, no prêmio principal do Cariri da Sorte, tem o Monix, mais R$5.000 no quarto sorteio. Aqui o time do Icasa se manda para o ataque. Bola com Felipe Araújo, tocou mal. Ficou reclamando ali o Valtinho. Desperdiçou o contra-ataque agora o Felipe, hein, PPV? Desperdiçou sim, Marco Valério. O Valtinho reclamou, chiou, até porque o Valtinho tem crédito para reclamar, é o artilheiro da Série B do Cearense, junto com o Rogerinho do Crato, ambos com 5 gols. Felipe acabou lançando muito à frente, o Valtinho não alcançou, o Guarani, o goleiro do Guarani, Alex, fez a defesa, já repôs a bola em jogo. Tudo isso em nome de Ramagem Couros. Tá legal, meu querido Pedro Paulo Vieira. Torcedor fica bem informado com todos os detalhes da transmissão do Timaço da Vale. E o Dudu Baiano caiu, tem falta marcada em favor do time do Guarani pela direita. Olha o gol. Guarani tenta sair um pouco mais pro jogo. Atenção, torcedor, tem gol lá do Abilhão. Matheus Ferreira. E é gol do Pacatuba. Jogada pela direita, Marcos Vinícius. Saiu driblando toda a zaga do Crato. Colocou na área, tava lá o 21 Jeremias para complementar o lance, colocando para o fundo das redes da equipe cratense. Por enquanto, no Abilhão, Pacatuba 1, Crato também 1. É, daqui a pouco a gente vai saber se esse gol do Pacatuba muda alguma coisa. Por enquanto, Crato e Icasa classificados. Guarani tá fora. Vem o Guarani para o campo de ataque. Bola com o Edinaldo. Tentou uma jogada pelo meio. Outra vez vem em favor do time do Guarani. Tocando bola aqui no campo de defesa. Volta a bola pela canhota com Vitor Jesus. Vem o lateral canhoto do Leão do Mercado. Pica-Pau tocou errado. Recuperação de Juliano pelo time do Icasa. Vem a bola disputada pelo meio. Tenta a bola de cabeça. Pica-Pau. A bola vai sobrando agora com Jorge Belmonte. Sobra para o Raulisson, domina o camisa 11 do time do Guarani, sai bem da marcação do primeiro, puxa a bola pelo meio, volta pela direita, faz o toque pro Dudu. Aí o passe do Dudu Baiano é horroroso. A bola sai, é lateral em favor do time do Icasa, no campo de defesa. Demonte Ertenório, pelas minhas contas, esse gol do Pacatuba não muda nada até agora, Demonte. Absolutamente. Muda se o Pacatuba fizer o segundo
ou se o Guarani fizer um gol aqui. Só muda nessa condição. Mas o Guarani melhorou, Marco. E o público aqui também deu uma melhorada considerável, viu? Mesmo com a bola rolando, e o torcedor continuou chegando e continua chegando à Arena Romeirão. Deu uma melhorada muito boa, Marco Valério. Melhorou um pouco a presença de público da torcida do Guarani e melhorou bastante a torcida do Icasa nesses últimos minutos. Torcedores de últimas horas chegando aqui na Arena Romeirão. 21 minutos do primeiro tempo, placar de 0 para o time do Guarani, 0 também para a equipe do Icasa. Vem o Verdão para o ataque, a bola tocada ali com Felipe Araújo, abriu jogada para João Vitor pela direita, marcação, chegam 2 na marcação. Ele tentou a jogada individual, melhor para o Jesus, lateral esquerdo do time do Guarani. Ele domina, faz o passe, entrega a bola do campo de defesa. Osengas bota a bola para a linha lateral. Lateral em favor do time do Icasa. Emerson vai para a cobrança. Aqui, timaço da Vale. Em nome de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. ESC Cursos, com sua nova plataforma. Acesse esccursos.com.br. E também Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Vem outra vez o time do Guarani para o campo de ataque, bola tocada pela ponta esquerda, agora para Pica-Pau, toca a bola para o camisa 10, que é o jogador Diego Palinha. Tem habilidade, mas na marcação dobrada ele acaba tocando a bola para a linha de lado, lateral para o Icasa no campo de defesa. 22 minutos, primeiro tempo de partida, Arena Romeirão, 0 para o Guarani, 0 também para o Icasa. Com este resultado, o Guarani vai dando adeus ao campeonato cearense e Casa e Crato vão seguir na competição. A bola tocada mais atrás pelo time de Casa, quem domina é Samuel, ele entrega a bola para Yuri Mamute, domina a bola pelo time de Casa, faz o toque de bola pela direita, entrega para João Vitor, domina o lateral do Icasa, lançamento na entrada da grande área para Valtinho, corta bem a zaga do time do Guarani, ficou caído por ali o Oséias, o árbitro já paralisa Pedro Paulo para que haja atendimento ao zagueiro do time do Guarani. Isso mesmo, o pessoal do Guarani já foi autorizado para entrar, né? Os atletas chamando, porque o pessoal não entrou. E aí o Oséias na dividida com o Cicinho. O cruzamento era para buscar o Valtinho. E os dois atletas do Guarani acabaram se chocando. Tá caído o Oséias recebendo atendimento médico agora. Tá legal, detalhe chegando no timaço da Vale, em nome de Fox Team Pirajá, loja que tem planos controle com descontos exclusivos, tudo em celulares e acessórios, assistência técnica de todas as marcas. Grupo Fox, 25 anos de compromisso com você. Também Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, Debotti. Aproveitar essa paralisação no jogo, no momento, Marco, para dar uma informação que eu considero extremamente positiva. O final de semana em toda a região do Cariri, até o presente momento, não tivemos uma só morte violenta. Já estamos na tarde do domingo, até agora nenhuma morte violenta em toda a região do Cariri, Marco. Esta é uma ótima notícia, Debotti Tenório. Aqui Vale FM, jogo parado para atendimento ao atleta do time do Guarani. Fala, João Filho. Aos 49, o Wesley marcou o segundo do Itapipoca e acabou o jogo. Itapipoca 2, Caucaia 0. Daqui a pouquinho você traz a classificação final do Grupo A. O grupo de lá, classificados. Exatamente porque o grupo de lá agora vai cruzar com o grupo daqui a partir da próxima quarta-feira. Timaço da Vale FM, oferecimento Casa com material de construção, Casa com a Casa é Suba, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Ô PPV, me parece algo mais grave ali com o zagueiro do Guarani. Ele saiu de maca, Pedro Paulo. Tá saindo aqui o Oséias de maca, sentiu a cabeça. Não dá para ver aqui do local de onde eu tô se ele cortou, mas tá gemendo de muita dor Oséias e tá sendo substituído. O Anderson deve informar quem entrou. Quem saiu tá sendo Oséias. Acabou. Vamos lá, JF. Acabou o outro jogo do Grupo A, tá encerrado o grupo. O Atlético Cearense venceu o rebaixado Tiradentes 2-1, assim que você quiser. Classificação definida já. Só um minutinho, porque o Anderson Luiz tem aí a prioridade nessa alteração do time do Guarani. Vamos lá, Anderson. Em nome de Casa com a Casa é Sua, saiu o Oséias com a 4, entrou camisa de número 2 Pará, sai 4.
Procéias, entrou camisa de número 2, Pará, em nome de Casa Com, a casa é sua. Aqui desce o time do Guarani pela canhota, domina a bola, Vitor Jesus entrega a bola para Pica-Pau, marcação da zaga do time de casa, novamente com Vitor Jesus, boa bola pro Pica-Pau, chegou para a boca do gol, a bola batida, é gol! É gol do Guarani! Fazer a festa do torcedor do Guarani aos 27 minutos. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão. Após a ótima jogada pela esquerda, bola tocada para o fundo das redes. Pica-Pau, homem gol do time do Guarani. Aos 27 minutos deste primeiro tempo, sai o primeiro gol na Arena Romeirão e é gol do rubro-negro. É gol do Guarani. Pica-Pau marcou, 1 pro Guarani, 0 pro time do Icasa. Uma jogada rápida do Guarani aqui pela ponta esquerda. A bola bate, rebate, o Pica-Pau chutou, a bola sobra dentro da pequena área pro artilheiro, o Belmonte, que até que enfim desencantou. O primeiro dele com a camisa do Guarani, o primeiro do Leão no Mercado. 1 pro Guarani, 0 pro Icasa, Marco. Então, confirmando, Jorge Belmonte, naquele bate-rebate, foi quem tocou por último, colocou a bola lá pra dentro. Guarani faz 1-0 para a explosão do torcedor do Guarani aqui na Arena Romeirão. Torcedor em minoria, né, em termos de presença de público, mas fazendo uma festa muito grande. O Guarani vence por 1-0, a agendinha do futebol show do Timaço da Vale, JF. Esse gol do Belmonte foi o primeiro dele com a camisa do Guarani e o 10º que o Leão do Mercado marcou na competição. É o 6º gol que toma o Icasa no campeonato cearense. Esse gol coloca o Guarani novamente na zona de classificação e a segundona agora chega na casa dos 108 gols anotados. E agora mudou o Demontier, porque o Icasa é quem tá ficando fora da classificação. Não, se o Crato fizer é o Crato, né? Porque tá empate Pacatuba e Crato, né? Tá e acaba de fazer o gol. Ou seja, desculpe, Matheus, o Icasa no momento está fora. Pois é, Demontier, gol do Erisson. Ataque do Crato, sobrou a bola para ele e ele empurrou para o fundo das redes. O Dalvan ainda tentou fazer de letra, mas a bola sobrou para o Erisson, que empurrou para o fundo das redes. É gol do Azulão da Princesa. Tá lá no placar. Pacatuba 1. Crato tem 2, Marco Valério. E com os resultados do momento, nós temos Crato classificado na segunda colocação, o Xadaja é o primeiro e o time do Guarani na terceira posição. Time do Icasa tá ficando fora da classificação nesse exato momento. Claro, tem muito jogo pela frente ainda, mas o Verdão tá dando adeus ao campeonato. 29 minutos da primeira etapa, o Guarani vence por 1-0. Gol do Jorge Belmonte, camisa número 9. Pará domina a bola do campo de defesa pelo time do Guarani. Abriu jogada, corta ali a zaga do Icasa com Wilter, lateral para a equipe do Leão do Mercado. E um detalhe tático, Demontier, com a entrada do Pará, que é lateral, o Dudu Baiano, ele veio ocupar a posição de quarto zagueiro do time do Guarani. Mas já jogou em todas as posições, até mais à frente, no meio campo, enfim. Mas assim, o gol do Guarani serviu de lenitivo, né? Porque era um time que não buscava em momento algum, olha lá o Guarani. Vem a bola tocada pela direita pelo time do Leão do Mercado. Raulisson tenta um espaço, passou entre dois, bateu pro gol, espalma o goleiro do Icasa.
Que jogada do Raulison! E o Miller evitou o segundo gol do time do Guarani, hein, Anderson? Depois o Palinha acreditar numa jogada quase perdida. Tocou pro Raulison, o Raulison passou no meio de 2 zagueiros do time do Icasa e chutou no ângulo. Defesaça do Miller, escanteio pro Guarani. Diego Palinha com a 10 marcou. Guarani quer a marcação do seu segundo gol, já vence pelo placar de 1-0. Já é suficiente para a classificação, mas quer ampliar a vantagem. Vai autorizar o árbitro da partida. Vai mudar. Ali, time do Icasa já com 2 alterações. É isso, Pedro Paulo? É a primeira do técnico Lamar Lima. Tá saindo Cláudio Júnior com a 20, sentiu Cláudio. Tá entrando Ian Costa com a 11. Ian Costa em campo com a 11. Saiu Cláudio Júnior com a 20. Se mudou, casa com a casa é sua. Tá legal, Ian Costa entrando no time do Icasa. Escanteio para o Leão do Mercado, para cima da cobrança, Diego Palinha, bola pelo maldo de cabeça, a bola tocou no travessão, quase o segundo do Guarani, vem outra vez, Raulison domina a bola pelo time casiano, vem tirando uma zaga, bota a bola para a linha lateral, Eberson, Guarani muito próximo do segundo gol, primeiro na grande defesa do Alexis, depois, aliás, do Miller, depois a bola do travessão, a bola tocada pela ponta canhota, tenta outra vez o time do Guarani, corta a zaga do time do Icasa, o Demontier Tenório, parece que o Icasa sentiu o gol tomado, hein, Demontier? Essa é uma situação inversa, né? Enquanto que o Icasa sentiu esse gol, o Guarani se animou. Aliás, o Guarani, olha o Icasa. Agora quem tenta é o time do Icasa, o Demontier não tá conseguindo ruim. Comentar, isso prova que o jogo tá bom, né, Demontier? Tá muito bom lá em cá, um jogo animado. O gol serviu para acordar o Guarani, que já tinha evoluído um pouco mais, já tinha avançado bem as suas linhas. E aí, é como se fosse um aperitivo para a partida, né? 1-0 o Guarani, ele se animou, foi para cima. Nesse momento, Marco, o Crato pega o Caucaia no Mirandão, jogo único, e o Maranguape pega o Guarani lá em Maranguape, jogo único também. O Icasa está fora, está perdendo a invencibilidade, está perdendo a classificação, João Filho. Só a título de informação, o Maranguape está mandando seus jogos lá em Maracanaú, no estádio Almir Dutra. E aqui desce o time de casa com o Ian Costa, tenta a jogada pela ponta esquerda, volta a bola para o Ícaro, brigou por ela, chega ali a zaga do time, gol Guarani ganhando, bola tocada pelo meio, quem trabalha é Pablo, que bom jogador esse Pablo, volante do time do Guarani, ele marca e arma, só que agora deu bobeira, perde a posse de bola para Vanderlan, domina a bola pelo time de casa, Simona vai embora para o ataque, bate pro gol, ela foi para fora, só tiro de meta pro time do Guarani, e o time do Icasa tentando o gol de empate, mas errou aí no arremate final, hein, PPV? Mais uma do Vanderlan, mais uma que cai no pé esquerdo, que não é o bom. Ele acabou chutando a bola à direita do gol e pela demora na reposição a torcida chia com o goleiro Alex do Guarani, que está demorando para repor, deve ser amarelado agora. E o árbitro vai lá para repreender o goleiro do Guarani, que se abaixa ali como se tivesse contundido. O árbitro tem que autorizar o reinício. Agora é aquela coisa, né? Se o goleiro disser que está contundido, o árbitro vai ter que esperar. É o único atleta que não pode sair desde que não haja uma substituição. Você observou que mesmo sem a bola, o Jesus não larga o pé do Felipe, que teve animadinho no jogo contra o Pacatuba, né? Até agora não fez nada, Marco. É verdade, o Cláudio Júnior, que também foi substituído, não pegou na bola, né? Alguns jogadores de casa bem abaixo neste primeiro tempo. O Guarani vence por 1-0, o Leão do Mercado vai se classificando, o Crato também. O Icasa vai dando adeus ao campeonato, mas é claro, neste momento, né? Situação de momento, tem muito jogo ainda pela frente. Lembrando, nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri. O árbitro ali chama, conversa. O que é que tá orientando aí por baixo, meu querido Anderson Luiz? Ali chama a atenção, diz que acabou ali para alguns jogadores. Amarelou. Vamos lá. Do lado do Guarani, Belmonte, Jorge Belmonte, camisa de número 9.
pelo Icasa, amarelado, Ian Costa, que acabou de entrar. E se pintou o cartão, Madeireira, Beira Rio na informação. Lateral cobrado pelo time do Guarani, lançamento feito ali pela ponta direita, a bola sai, apenas protegiu o zagueirão Samuel, tem pressa agora o Icasa. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, 5 da tarde, 38 minutos, 5h38. Ares Motos informa agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão, 36 minutos do primeiro tempo no placar do Cariri da Sorte, que tem um Onix mais 5 mil no prêmio principal do próximo domingo. Tá dando leão, 1 pro Guarani, 0 para o Icasa. No Abilhão, 35 minutos do primeiro tempo, vai vencendo o Crato pelo placar de 2-1 contra o Pacatuba. Na Bahia tá no segundo tempo, decisão do Campeonato Estadual. As duas maiores equipes, vitória contra a Bahia, 0-0. Por enquanto, o Bahia do Rogério tá levantando o título de campeão. A informação para casa com A Casa é Sua. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Pro time do Icasa, levantamento para a boca do gol, bola pelo malto, tira ali o goleirão Alexis do time do Guarani, a bola vai sobrando fora da grande área, tentou por ali o Felipe Araújo, que tá certo, né, Montier, tá sumidão no jogo, e tem atleta do Guarani que praticamente desmaiou ali na pequena área, Pedro Paulo Vieira. Teve um choque no cruzamento do Felipe na cobrança de escanteio, um choque com o atleta do Guarani. Pela queda dele não tá dando para identificar qual o atleta, mas o pessoal do Leão do Mercado já tá passando o atendimento médico, atendendo o atleta, e o pessoal do Icasa reclama muito destes atendimentos em favor do Leão do Mercado. O árbitro ele vai ter que dar alguma compensação em termos de tempo por causa dessas paralisações. Aqui Timaço na Vale FM, oferecimento Alfa Vidros Hidraçaria, na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Hidraçaria, na Avenida Letícia Pereira 950. Sigma, clínica de gestão ocupacional, cuidando da segurança no trabalho da sua empresa. Conosco também Dourado Joias, semijoias e semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. O WhatsApp 99993 3031. O árbitro vai agora autorizar o reinício da partida. Tudo isso na marca de 38 minutos. 38 do primeiro tempo. Já tem intervalo show. Comentários de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale. Por enquanto, o Crato vai se classificando na segunda posição e o Guarani na terceira. Mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias. O Crato leva vantagem no saldo de gols. Lateral para o time do Guarani, vai parar para a cobrança, ele toca a bola com Pablo, volta a bola pelo meio, trabalha a bola pelo time do Guarani, Valtinho tenta pelo time do Icasa, a bola sobra pelo meio, trabalha a bola o time rubro-negro, lançamento feito na tentativa do Belmonte, ele prende a jogada, faz a parede, toca a bola pela ponta direita, Diego Palinha tocou errado, melhora para Juliano, ele ganha a bola pelo time do Icasa no grande círculo central, deu bobeira, Valtinho perde a posse de bola, melhora para o time do Guarani com Cicinho, toca a bola agora, volta Edinaldo no campo de defesa, a bola para Diego Palinha, corta bem a zaga do time de casa, a bola vai sobrando com Felipe Araújo para Vanderlan, tentou a jogada, a bola pela direita, chega por ali, prende, toma ali à frente, Dudu Baiano, usa toda a experiência, mas o árbitro diz que é lateral pro time do Guarani. Então vai João Vitor pra cobrança, lateral do Icasa. Tudo isso numa informação de Rastro Pneus, venda de pneus e serviços mecânicos com qualidade, com festival de prêmios da Rastro Pneus. Icasa com a bola, o Guarani vence pelo placar de 1-0, 39 minutos e 30 do primeiro tempo. O Guarani vai se classificando com a vitória. A bola tocada pela direita para Juliano, volta a bola pelo meio, tenta a bola trabalhada, Icasa
Icasa todo no ataque agora com o zagueirão Samuel. Abriu jogada pela ponta esquerda, lança para a lateral esquerda, Wilker. Cortou a zaga do time do Guarani, bota a bola para a linha lateral. Lateral para o Icasa. Tem pressa para a cobrança, o Wilker. O Guarani vence por 1-0. O Icasa vai sendo desclassificado no campeonato com resultado. Bola para Ian Costa, chegam dois na marcação. Ele prende a jogada, ganha mais um arremesso lateral. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Aqui na Arena Romeirão, 5 da tarde, 42 minutos. Obrigado, torcedor, pela audiência. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Primeiro tempo de partida, 40 minutos da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte para você. Domingo tem um iPhone 16 por apenas R$ 1,99. Vai lá no aplicativo do Cariri da Sorte. 1 para o Guarani, Jorge Belmonte, 0 para o Icasa. No Abelhão, 40 minutos do primeiro tempo. O Crato permanece tendo as maiores chances do jogo. Por enquanto, Pacatuba 1, Crato 2. Estaduais pelo Brasil, tá acabando o primeiro tempo da final, o jogo de ida do Campeonato Paraibano. O Souza vai empatando com o Botafogo de João Pessoa, 0-0 até aqui. A informação para casa com A Casa é Sua. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela audiência. Desce o time do Guarani. Levantamento feito para a boca do gol. Corta ali a zaga do time de casa. Volta a bola pelo meio. Volta em favor do time do Guarani. Tentou a jogada Cicinho. Deu bobeira ao Cicinho. Recuperação de jogada do time de casa. Bola para Vanderlan. Por baixo chegou o Dudu. Que é que o árbitro tá marcando? Falta ou apenas lateral? Tá caído o jogador do Icasa, o Vanderlan, PPV. Ele deu apenas lateral, viu? Disse que foi bola. Lateral já cobrado, vem outra vez o Icasa tentando a jogada para o ataque. 1-0 vence o Guarani. Leão Machão do mercado vai se classificando. Bola pelo meio para Vanderlan, trabalha a bola pelo time de casa, toca a bola para ninguém. Ô Vanderlan, lateral para o Guarani, tem gol no Abelhão. Atenção, Matheus Ferreira. Aos 42 minutos do primeiro tempo, é gol do Azulão da Princesa. É o terceiro do Crato, Erisson. Jogada pela direita, Dalvan recebeu, colocou na área. Tava lá o Erisson para complementar a jogada para o fundo das redes do Pacatuba. Erisson é o segundo dele no jogo. Crato 3, Pacatuba 1. E lembrando que o Erisson é ex-jogador do time do Guarani da temporada 2023. Aqui permanece 1-0 pro Leão do Mercado. O Crato cada vez mais vai consolidando a sua classificação. Ou seja, Icasa e Guarani. Guarani e Icasa é mata-mata direto. E por enquanto o Guarani vai matando o Icasa. Tem falta pro time do Verdão. Levantamento para a boca do gol, cruzamento da grande área, saiu Alexis para fazer a defesa. Fala, JF. E vamos conhecendo o outro time rebaixado para a terceira divisão. No grupo A, o Tiradentes já arrumou as balas. No grupo B, o Pacatuba tá caminhando, né? É verdade, Pacatuba sendo também rebaixado para a Série C do ano que vem. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento Posto Asa Branca, combustível com a qualidade Petrobras. Oferecendo sempre grandes promoções no Posto Asa Branca. Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem o Diniz pertinho de você. Jumás Esportes, a mais completa loja de material esportivo do interior cearense. Aqui desce o time de casa outra vez para o campo de ataque, bola tocada pelo meio agora. Quem recebe é o volante Eberson. Perde a posse de bola. Recupera a bola o time do Guarani. Olha o contra-ataque do Leão do Mercado para Raulisson pela ponta esquerda. Aí perdeu muito ângulo. Agora o atacante rubro-negro. Marcação da zaga do time do Icasa. Dominou, puxou pro meio. Vem o Wilker. Melhor pro lateral do time do Verdão. Tem dois atletas do Guarani caído. Agora um do Icasa. Jogo parado para atendimento a todo esse pessoal. Quem é que tá aí caído lá na frente? É o Raulisson, não é isso, Anderson Luiz? O Guarani, o Raulisson no lance anterior acabou sobrando o braço, mas não intencional. Só deslocou o Raulisson da jogada, mas tá caído, camisa de 11 do Rubro Negro Juazeirense, viu, Marcos?
Amarelou. Para quem, PPV? Amarelou para o Lamar por reclamação e para o camisa 2 do Guarani pela chegada do Ian Costa, o Pará foi amarelado. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Ô Demontier, não sei se você vai concordar comigo, mas eu tô achando o Icasa muito afobado e até errando passes muito simples, Demontier. Você está observando bem o Icasa e eu prefiro colocar aqui o quadro do Guarani. O Guarani está muito à vontade dentro de campo. Essa é que é a verdade. E a formação do Icasa certamente contribui. O comportamento do Lamar até a ponto de tomar o cartão amarelo é um reflexo disso. Ele está impaciente porque a sua equipe não consegue render. E ele observar que o Guarani marca bem, o Guarani sai jogando com uma certa tranquilidade, porque vence o jogo, está um tanto quanto à vontade dentro de campo e tem sido, Marco Valério, até aqui, um time extremamente guerreiro, dentro daquilo que a gente está acostumado a ver com esse time do Guarani. Opinião de Demontier Tenório, que volta daqui a pouquinho no intervalo show para comentar esta vitória parcial do Guarani pelo placar de 1-0. Vamos até 51 no primeiro tempo, desce o time do Icasa para o ataque. Bola com Felipe Araújo, vem a marcação da zaga do time do Guarani, bota a bola para a linha lateral. O Vitor Jesus é um carrapato ali em cima do Felipe Araújo. Aqui timaço da Vale FM, oferecimento Asconte Contabilidade, 22 anos com o melhor em soluções contábeis para a sua empresa. Alô, alô, Adriano Matos, que eu soube essa semana, é grande torcedor do time do Icasa. Conosco também, Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da segurança do trabalho da sua empresa. Juazeiro Parafusos, 25 anos oferecendo o melhor em fixação e ferramentas na Rua São Pedro, em Juazeiro do Norte. Trabalhamos também com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Lembrando nosso Instagram, @Timaço da Vale. Segue lá para você ficar sabendo de tudo. Lateral cobrado pelo time do Guarani, vem pro câmera ataque, falta pela direita. É falta pro Guarani, falta boa pro Leão do Mercado, Anderson. Dá vontade o Raulison aqui na ponta direita, dessa vez sofreu a falta. Quem vai pegar na bola para cobrar é o Palhinha. Na informação de Madeireira Beira-Rio e de Fox, Marco Valério. Segue 3-1 pro Crato lá no Abelhão. O Crato vai consolidando sua classificação, sua passagem para a próxima fase. Aqui o Guarani vai vencendo. O Icasa precisa do empate. 1-0 pro Guarani, que vai se classificando. Gol aonde, JF? Tem gol na decisão baiana e é do Vitória. O Vitória faz 1-0 no Bahia. Tá certo, meu querido João Alves Feitosa Filho. Aqui Pablo para cobrança pelo time do Guarani. Também tem Diego Palinha próximo da bola. Partiu Pablo, levantou para a boca do gol, chegou tirando o Valtinho, bota a bola para a linha de fundo. Escanteio agora para o time do Guarani, que o Leão do Mercado não tem nenhuma pressa para cobrança. Anderson. Escanteio lá pela ponta direita. Quem tá indo com calma, com tranquilidade, porque vence pelo placar de 1-0 é o 7, Pablo. Na informação de Juazeiro, bom de bola. Acabou. Acabou aonde, Matheus Ferreira? Fim do primeiro tempo no Abelhão. O Crato vai vencendo pelo placar de 3-1 o Pacatuba. Vai se classificando o time do Crato. Por enquanto, em segundo lugar do grupo. O primeiro lugar já é do Quixadá, que vai direto para a fase semifinal. Aqui tem escanteio para o time do Guarani. Finalzinho da primeira etapa. 49, vamos até 51. A bola sobra pela canhota com Diego Palinho. Tenta a jogada melhor para o time de Casa, que ganha arremesso lateral no campo de defesa. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Conosco também Fox Team Pirajá, assistência técnica de todas as marcas. Grupo Fox, 25 anos de compromisso com você. Alô, Erlinho, aquele abraço. Valtinho toca mal pelo time de Casa, Pará corta pelo Guarani. 1-0 para o Leão do Mercado. Disputa de jogada aqui pela canhota. Vitor
Doutor Jesus entrega a bola pelo meio para Pica-Pau, volta para Pablo, joga muito esse Pablo, a bola pelo meio, trabalhada pelo time do Guarani, tentou ali o Diego Palinha, vem Juliano, brigou pela posse de bola, ela sai lateral pro time de casa, tem pressa o Veitão para cobrança, bola com Felipe Araújo, marcação do Pablo, chegou também ali o Jesus, ganhou mais uma pelo time do Guarani, não tá legal Felipe Araújo também não, um dos principais jogadores do time do Icasa, olha o Guarani chegando, o Belmonte toca a bola para Pica-Pau, abriu jogada pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, muito forte ali a bola pro Jesus, a bola saiu, é só lateral, não, tiro de meta, já cobrado pelo time casiano. Sinalzão do Timaço marcando aqui na Arena Romeirão. 50 minutos, olha o time de casa, Valtinho vai marcar, bateu, bate pra fora! E perde a melhor chance do jogo pelo time do Icasa. Que lance agora, o Valtinho desperdiçou em PPV. Na boa jogada do Ian Costa, ele achou o Vanderlan no meio, que deixou o Valtinho na cara do gol. De pé canhoto, o atleta do Icasa acabou chutando para fora, foi a melhor chance do Icasa no jogo até o momento, segue 1-0 para o Guarani. Aqui vai terminar a primeira etapa, 50 minutos, 30 segundos, um árbitro já olha ali pro cronômetro. Vai terminar o primeiro tempo de 1 para o time do Guarani, 0 para o Icasa, gol dele, aí que tocou de cabeça Jorge Belmonte, numa ótima jogada do lateral Jesus, que faz um excelente primeiro tempo. Fim de papo, termina a primeira etapa, de um lado o Guarani comemora, Guarani vai passando de fase, do outro a preocupação do time casiano, do seu torcedor, que é grande maioria aqui na Arena Romeirão, o Icasa vai dando adeus ao campeonato, é claro, tem todo o segundo tempo pela frente, e você vai acompanhar com detalhes do Timaço da Vale, eu volto já para contar toda essa história no segundo tempo de, por enquanto, 1 para o Guarani, 0 para o Icasa. Quem está chegando agora é o intervalo show do Timaço com você, João Filho. Fala, JF! É isso, os dois clubes do Cariri que estão seguindo adiante na segundona do Campeonato Cearense, o sonho do acesso está seguindo em frente para o Guarani de Juazeiro e também para o Crato, que estão vencendo os seus compromissos. Meu querido Pedro Paulo Vieira, Anderson Luiz, um registro de vocês do gramado, intervalo de partida, o Leão do Mercado vence pelo placar de 1-0. Rapidinho, Belmonte por Alcui, autor do primeiro gol do jogo, gol importante, vem na hora certa, né, Belmonte, gol. Eu acredito que tudo acontece na hora que Deus quer, né? Eu venho trabalhando, quem vê aí no dia a dia sabe a minha dedicação no dia a dia nos treinos, nos jogos, né? Às vezes o cara um pouquinho mais novo ali vai ficar um pouquinho ansioso para fazer o gol, mas pela experiência que eu já tenho no futebol, eu sei que quando você está trabalhando, Deus vai abençoar. Clássico não tem nada definido, né? Não, clássico só termina naquela velha frase, né? Quando o juiz apita o último segundo jogo. Mas você concentrar mais um pouquinho ali, o clássico a gente não pode vacilar, e caprichar um pouquinho na frente ali para ver se a gente consegue fazer o segundo gol e matar o jogo. As palavras do Belmonte, autor do gol do Rubro Negro Juazeirense. Aqui pelo lado do Icasa, todo mundo já no vestiário para aquela conversa com o Lamar, porque neste momento o Icasa está sendo eliminado da Série B do Campeonato Cearense, precisa voltar com outra postura, precisa voltar e virar o jogo, porque o Crato está fazendo o papel dele e o Icasa precisa pelo menos de um empate para ficar com a classificação. O Rubro Negro Juazeirense, meu caro Pedro Paulo, todo mundo no vestiário, mas quem está acompanhando todos os detalhes do Verdão do Cariri é o repórter Pedro Paulo Vieira. Com todas as informações do Rubro Negro ao lado do Guarani, Anderson Luiz. O som volta para o gigante Jaguaribano, meu caro, meu amigo João Filho, é com você. Maravilha, Anderson Luiz e Pedro Paulo Vieira no gramado da Arena Romeirão, por enquanto 1 para o Leão do Mercado, 0 para o Guarani, 0 para o Icasa, perdão, 1 para o Guarani, 0 para o Icasa. Guarani está classificando e está seguindo adiante na segundona do Campeonato Cearense de Futebol. O Honório Barbosa mandou mensagem pra gente, antes aqui da mensagem do Honório, Matheus, uma situação de momento, intervalo de partida no Abilhão, o Crato está fazendo
o que precisa, ganhar o jogo e está confirmando também a classificação, assim como o Guarani, não é isso, Matheus? Pois é, João Filho, o Crato está fazendo o seu papel lá no Abelhão, vencendo pelo placar de 3-1. O primeiro gol do Rogerinho foi de pênalti. Lá, João Filho, Louco Abreu, de cavadinha, goleiro pro lado, bola no centro. Gol do Rogerinho no primeiro tempo, primeiro gol. Depois 2 gols do Erisson, que está sendo destaque na partida. Por enquanto vence o Crato no primeiro tempo. No jogo, de modo geral, Crato 3, Pacatuba 1. Maravilha, muito obrigado, Matheus Ferreira, que está acompanhando todas as informações, tudo do jogo do Pacatuba contra o time do Crato, 3-1 para o Crato. O Crato, assim como o Guarani de Juazeiro, está classificando e está seguindo adiante. O Crato está ficando na segunda posição, o Guarani de Juazeiro na terceira posição, o Quixadá, líder absoluto, classificado já, e o Pacatuba está sendo rebaixado para a terceira divisão do futebol cearense. O Honório Barbosa está oferecendo R$100 ao jogador do Guarani que fizeram o gol da vitória. Por enquanto o Jorge Belmonte está faturando R$250. R$100 do nosso querido doutor Idemar, R$50 do Jonas Dedim, que mandou mensagem também para o WhatsApp da Vale FM, e mais 100 do senhor José Honório Barbosa. Por enquanto R$250 para o Jorge Belmonte, que até aqui está confirmando a classificação do Leão do Mercado. 1 para o Guarani, 0 para o Icasa. Intervalo de partida aqui no Timaço. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Agora em Juazeiro, 17 horas mais 58 minutos, uma paradinha muito rápida. Daqui a pouco a opinião de Demontier Tenório, o que ele viu até aqui desse primeiro tempo, de 1 para o Guarani, 0 para o Icasa. Pense nisso. Se foram injustos com você, continue fiel aos bons princípios. A semente é opcional, mas a colheita, essa é obrigatória. Pense nisso. Um toque da Vale FM pra você. Sábado, dia 5 de abril, quem gosta de forró vai se encontrar no Crato Tênis Clube, porque está chegando o primeiro forró do ano. Uma grande festa com Banda Líbanos. Tá pensando o quê? Forrozão Tropicália. Você fugiu. E forró Balancear. Você deixou toda essa parte. É pra soltar a voz, cantar e dançar muito. Primeiro forró do ano, dia 5 de abril, no Crato Tênis Clube. Vendas iniciadas. Garanta já o seu ingresso na Virtual Ticket. Primeiro forró do ano com Banda Líbanos, Forrozão Tropicália e Balancear. E você, vai ficar de fora? Apoio Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, há mais de 10 anos liderando o mercado no Cariri. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. E Agência MM Digital, o seu sucesso digital começa aqui. @Agência MM Digital. Vale FM. Vale FM. Bom, de volta aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM, 17 horas mais 59 minutos. O início da noite deste domingo, 23 de março de 2025. Um abraço aqui para o Wilson, lá do Cariri da Sorte. Um abraço para você, Wilson. O João Topiqueiro, em Cascavel. Tá ouvindo a gente? Valeu, João. Um abraço para você, querido. O Adriano do Espetinho, lá na rua 1º de Maio, sempre acompanha o Timaço da Vale FM. Um abraço pro meu amigo Juraci Silva, tá em casa, acompanhando a gente também. Meu amigo Juraci, um forte abraço pra você. Hora de opinião aqui no Timaço da Vale FM. E a opinião, se o computador deixar, eu coloco a vinhetinha dele. Cadê? Tá aqui, a opinião é com essa fera aqui, ó. Perguntinha básica que a gente sempre faz pra você, filho. O placar é justo? O Guarani tá merecendo classificar? Eu acho que sim. Mais do que justo até, pela iniciativa que tomou. O time do Guarani, para animar o Icasa, dar espaços, atraí-lo, porque de fato o time do Guarani ele tem armas poderosas também. Não imagine você, João Filho, que seria apenas o Icasa. Então, nessa perspectiva inicial, o que eu imaginei? Você tem o Raulisson bem aberto ali pela direita. Você tem o Pica-Pau, que cai muito aqui por esse setor esquerdo, né? Você tem um Diego Palhinha para fazer uma ligação
melhor entre meio campo e ataque, mais efetiva, mas sobretudo você tem esse Pablo. O cara que está numa tarde inspiradíssima aqui na Arena Romeirão. Ele vai pro desarme, dá certo. Ele sai tocando a bola com categoria, com calma. E também a distribuição das jogadas e até, vamos dizer assim, no melhor sentido, se enxerindo em chegar adiante, em confabular melhor ali com o Diego Palhinha, que a gente sabe que tem uma condição física menor em relação ao próprio Pablo, e ele está sendo esse instrumento importantíssimo, foi uma figura claramente que dá um contributo enorme a essa vitória parcial do time do Guarani. Quer dizer, a minha impressão inicial, mesmo ante a perspectiva de ser uma proposta técnica do Márcio Alain, enfim, é que o time que tinha que propor o jogo era o Guarani e não o Icasa. E foi isso que a gente viu. Um time do Guarani sofrendo nos primeiros momentos da partida. E o Icasa ocupando os espaços, agradecendo e apresentando uma cara que inicialmente eu até imaginava que não fosse o time a vir a campo para propor o jogo. Mas você tinha mais aberto ali pelo lado esquerdo do time do Icasa o jogador Vanderlan, o Felipe à direita, né? Que fez até um bom jogo contra o Pacatuba no meio de semana. E o Valtinho no meio, como peças interessantes e que poderiam municiar diante de uma tentativa que não existiu de matar o time do Guarani. Ora, o Guarani dá espaços, mas procurava se fechar bem. E o Icasa tentando furar o bloqueio defensivo. Mas não era assim para ser o jogo. Quem está na obrigação do resultado é o Guarani. Quem deveria estar propondo mais ofensivamente seria o Guarani. Aí vem. O time do Guarani comete um vacilo com 2 minutos de partida. Esse Vanderlan, ele dá uma escapada ali pelo setor esquerdo e pega uma bola livre de marcação. Mas ele achou assim um presente tão bondoso, tão generoso, ou não aguardava, ou ficou muito feliz, que ele se enrolou todo com essa bola e acabou não dando em absolutamente nada, o que poderia ser a abertura do placar com apenas 2 minutos de partida. Aos 13 minutos foi a vez do Valtinho. E aí, noutra jogada clara, né, chance real de gol em favor do Icasa, e adiante foi o time alviverde ocupando os espaços. Agora, verdade se diga, o Felipe Araújo, ele não teve em momento algum o espaço bondoso que ele teve diante de um Pacatuba. Eu acho até que o Márcio Alain, nessa sua estreia, aliás, até aqui, felicíssima, ele consegue, ou está conseguindo até o momento, dar um nó na perspectiva de jogo que é posta em campo pelo Lamar. Mas como assim? A primeira delas seria no sentido de exercer uma marcação mais pressão, mais em cima do Felipe Araújo, que é um cara que escapa bem. Ele tem um centro bom, umas passadas largas, parte para cima com uma certa elegância, e aí Jesus dá uma encostada nesse cara, mas não deixa absolutamente ele gostar do jogo. Assim foi feito. Do outro lado, o Vanderlan não conseguia a produtividade que tinha. E nesse quadro, quer dizer, o time do Icasa parece ter até cansado um pouco, refluiu. O Guarani foi avançando pouco a pouco as suas linhas e passou a gostar do jogo.
e passou a ser o Guarani que a gente esperava. Por essas razões que eu falei aqui. O Guarani precisa da vitória. Se quer conseguir a classificação, só a vitória interessa ao Guarani. A essas alturas e com a vitória, não sei se a gente poderia dizer consolidada do Crato diante do Pacatuba, até porque o Matheus dizia aqui, só dá o Crato. O Crato é quem, mesmo vencendo a partida, continua pressionando o Pacatuba a todo instante. Então me parece, principalmente pelo que a gente viu do Pacatuba aqui contra o Icasa, João Filho, que a coisa não está difícil para o time do Crato. Então para o Icasa é um empate, como bem disse no decorrer da partida o Marco Valério. O Guarani fez um gol, 27 minutos, um bate e rebate ali na pequena área praticamente. A bola sobrou para o Jorge Belmonte e ele apenas encostou, tirando do alcance do goleiro Miller. E aí, a essas alturas, as ações estavam bem mais equilibradas. A proposta do Guarani era aquela que o torcedor esperava. 3 minutos depois, 1-0 para o Guarani, aí o Raulisson dá aquela escapada característica dele pelo setor direito, ele mete a bola, petardo, e o goleiro do Icasa fez uma grande defesa que poderia ser 3 minutos após o gol, o segundo já do Guarani. E aos 31 minutos, bola na trave. De quem? Do time do Guarani. Ou seja, aos 27 fez o gol, aos 30 Raulisson obrigou o Miller a fazer uma grande defesa, aos 31, após uma cobrança de escanteio, a bola na trave. Então, por essas razões, me fez enxergar um Guarani mais consciente dentro de campo. O Icasa afobadinho como nunca e já volta com alteração para o segundo tempo, o Pedro Paulo confirma já, mas o Icasa não se encontrou mais, absolutamente. Ele só foi, no finalzinho, aquela do Valtinho também, afobado, a exemplo de todo o time, chutar para fora, sozinho, livre de marcação, enfim, aos 50 minutos de partida. Então, por isso que o Guarani, ele mereceu o resultado, porque ele foi cirúrgico. A única oportunidade, ou uma boa oportunidade que teve, fez o gol, passou a construir novas oportunidades, poderia até ter marcado o segundo gol. Quer dizer, por isso que eu acho que o Márcio Alain, ele conseguiu montar bem a engenharia desse time do Guarani para a proposta que se pretendia para vencer o time do Icasa. Não há outro resultado que não vencer. Então, o que é que a gente vai fazer? No jogo contra o Icasa, tentar a vitória. E isso o Guarani está conseguindo. Fica aí a nossa expectativa para a etapa complementar. O Icasa já fez uma alteração. O Ian já entrou no decorrer da partida. O Cláudio Júnior, que o Marco Valério diz não estava jogando nada, mas ele não jogou nada na temporada toda. O Cláudio Júnior é totalmente diferente daquele jogador que foi artilheiro ano passado. Eu não sei se ele viria com o Patrick para o segundo tempo, porque é um jogador animado, que parte para cima, enfim. Vamos ver o que nos reserva a etapa complementar, João Filho. Maravilha, Demonte Tenório. Vai começar o segundo tempo. Ponto final aqui no intervalo show do Timaço. Vem aí para reassumir o comando da nossa grande jornada esportiva. Por enquanto, 1 para o Guarani, 0 para o Icasa. Ele vai contar a história, as emoções de todo o segundo tempo. O campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Legal, portanto, tivemos o intervalo show do Timaço com comando de João Filho aqui na Vale FM. Vai começar a segunda etapa, saída de bola que favorece o Icasa. Tá lá o Valtinho para bater a branquinha. Vai autorizar o árbitro da partida. Tem bola rolando pro segundo tempo. Vale FM. Vale FM. Marco Valério.
segunda etapa de 1 para o time do Guarani, 0 para o Icasa. E lá no Abilhão, Matheus Ferreira. Começou também no Abilhão, Marco Valério. Crato vai vencendo o Pacatuba pelo placar de 3-1. Time do Crato vai se classificando, o Guarani também vai levando a melhor aqui diante do time do Icasa. Vamos para as emoções do segundo tempo decisivo para as pretensões tanto do Icasa como também do time do Guarani para a sequência do campeonato. Raulison toca a bola pelo time do Guarani no comando, vem para a peça ofensiva, a bola fica trabalhada, recuperação do Juliano pelo time Casiano, toca a bola da frente para Valtinho, ele vai tocando ali na canhota agora, vem o corte do Pará, bota a bola para a linha lateral em favor da equipe brincadeira, hein? do Icasa. Vamos lá, meu querido PPV. Mudou o time do Icasa, o Eberson ficou no vestiário, camisa 5 do Verdão do Cariri, em campo Israel com a 15. Israel com a 15 ficou para o segundo tempo. Eberson está fora da partida com a camisa 5, se mudou. Casa com a casa é sua. Israel, camisa de número 15, entrando, portanto, no time do Icasa. Informação para você ligado no Timaço da Vale FM também para Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. A bola pelo meio, trabalha a bola o time do Guarani com Edinaldo, toca a bola, deixa a bola dominada com Pablo. Falta do Juliano, o árbitro paralisa, marca a falta em favor do time do Guarani. Já cobrada a falta pelo rubro-negro, a bola vem tocada agora no campo de defesa, vem trabalhada pelo time do Leão do Mercado. Manda aqui um abraço pro Coronel Eli Rodrigues e seu filho Rodrigo, acompanhando a transmissão do Timaço na Vale. Querido amigo, comandante Eli Rodrigues, profissional de excelência, realmente, aqui a gente manda um grande abraço, ele que agora está comandando lá na cidade do Icó. Fala, JF. Na Bahia, Marcos, já são mais de 10, quase 15 minutos de acréscimo, o jogo ainda não terminou. É segundo tempo, Vitória por enquanto vence o Bahia na decisão do Baiano por 1-0, mas o Bahia tá ficando com o título, o negócio tá quente lá na Boa Terra, viu? 2-0 na primeira partida, não é isso? Ganhou de 2-0, o Vitória fez 1-0, mas por enquanto acabou de sair o gol do Bahia. Gol do Bahia, agora é só para confirmar o título mesmo, mas o jogo ainda não terminou. 1-1. Tá legal, aqui 3 minutos do segundo tempo, placar de 1-0 vence o Guarani. Leão do Mercado vem para o ataque, bola tocada na tentativa do Raulison, adiantou demais, sai do gol Miller, goleiro do Icasa para fazer a defesa, já toca a bola pela ponta esquerda, deixa a bola para Ian Costa, marcação é feita pela zaga do time do Guarani, a bola sobra com o Wilker, volta a bola para Ian Costa, time do Icasa arranca-se, bola vai embora para o ataque, chega a marcação, Raulison ganha bem pelo time rubro-negro, ele já toca a bola pelo meio, deixa a bola dominada para Pablo, volta pela direita agora, novamente Raulison recebe do Pará, marcação do Juliano, o árbitro paralisa, marca falta pro time do Guarani aqui pela direita. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 8 lojas para melhor lhe atender. Conosco também tem Só Fumê Service e Cariri da Sorte, domingo do prêmio principal, o Monix, mais R$5.000 para você no Cariri da Sorte. Aqui o time do Guarani tenta, a bola fica trabalhada, vem dominada outra vez pelo time rubro-negro juazeirense, lançamento pela direita, errado ali o passe do Raulison, então é lateral em favor do Icasa para a cobrança, o Wilker vai movimentar bola pelo Verdão do Cariri, tudo isso para você ligado no Timaço da Vale, bola tocada no campo de defesa, vai dominando o zagueirão Samuel, entrega a bola, deixa a bola dominada com Miller, goleiro do Icasa. Atenção torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM. Para você ligado na 99,9, eu confirmo 18 horas e 16 minutos. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. Para você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo o segundo tempo de partida, 5 minutos do segundo tempo, 5 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, vai dando Guarani, 1 pro Leão do Mercado, 0 pro Icasa. 5 minutos do segundo tempo, por enquanto no Abilhão, vai vencendo o Crato
pelo placar de 3-1 contra o Pacatuba. Com 1h15 de atraso, vai começar a decisão do Campeonato Goiano, o jogo do Anápolis contra o Vila Nova. É o primeiro jogo. Um abraço pro nosso amigo Boi da Rifa, tá lá na areninha escutando o timaço. A informação do oferecimento da Casa Com, a casa é sua. 99,9 Marco Valério. Aqui tentava de longe o time do Bicasa, batida pro gol do Israel. A bola passou perigosamente, foi para a linha de fundo. Verdão tentando o gol de empate, o gol da classificação, PPV. Numa jogada que levantou a torcida do Icasa, a saída errada do Guarani, o Israel bateu de fora da área, ela bateu no travessão e desceu colada na rede, mas por fora, tiro de meta já cobrado, segue 1-0 Guarani. Tá legal, 1-0 pro Leão do Mercado, vai se classificando, mas o Verdão busca a marcação do gol de empate que lhe dará a classificação. Bola para Irã, falta em cima dele, falta do Pablo. Jogo parado, falta pro time de casa, vai para a cobrança então, jogador do time do Verdão do Cariri. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM. Oferecimento produtos Ponebom Pão Nosso e também massa para pastel Tasquinha. Trabalhamos também com o apoio do vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte Juazeiro. Vai pra cobrança o jogador do Icasa, camisa 7, Felipe Araújo. E agora tá caído de novo o goleiro do time do Guarani, o Alexis. Ali sentindo dores, hein, Pedro Paulo Vieira? Tá sentindo dores o Alex, o árbitro da partida, o Wanderson Marques, autorizou a entrada do Departamento Médico do Guarani, que até o Departamento Médico do Guarani tá demorando para entrar em campo. Ele desabou, tá ganhando um tempinho, segue 1-0, Leão do Mercado, informa Cariri da Sorte Cap. Acabou. Filho, deixa eu aproveitar para saber de você como é que ficou a classificação final do Grupo A, o grupo dos times lá da capital, e que agora esse grupo vai cruzar com os times aqui da região do Cariri a partir da próxima fase, JF. É isso, o grupo A tá encerrado, acabou também lá no Barradão em Salvador, o Bahia campeão, mas o pau tá comendo lá, viu, Marco? Briga generalizada. O Grupo A, o Itapipoca ficou na liderança com 19 pontos, o Maranguape na segunda posição com 16, o Caucaia terceiro colocado com 13, a quarta posição ficou com o Atlético Cearense com 8 e rebaixado para a terceira divisão, o tradicional Tigre da Polícia Militar, o Tiradentes, que somou apenas um pontinho, Marco. O América e o Calouros do Ar. O Calouros ainda disputou a terceirona no passado. O América já está com atividades paralisadas há muito tempo e agora o Tiradentes, outro tradicional time da capital, também rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Cearense. E a gente na expectativa de acompanhar os cruzamentos também da próxima fase, logo após os 90 minutos, tanto do jogo do Crato, que está se classificando, como também o jogo do Guarani contra o Icasa. Tudo isso para você ligado na Vale FM. Oferecimento ESC Cursos, preparando você para vestibulares também, para os principais concursos. Alteração no time do Guarani, Anderson Luiz. Sai o Edinaldo com a camisa de número 5, entra o 20 Gabriel. 5 Edinaldo, 20 Gabriel, sai na boca o Edinaldo, mas o Edinaldo de fato não entendeu o que o Márcio queria e o Márcio acabou fazendo essa alteração. O Edinaldo, volante do time do Guarani, que pra mim estava fazendo bom jogo ali pelo Leão do Mercado. Entrou o Gabriel, camisa de número 20, autorizado pelo árbitro da partida para a cobrança. Israel pelo time do Icasa, levantou para a boca do gol, cortou ali a zaga do time do Guarani com Belmonte ajudando a defesa. A bola sobra com Juliano pelo time casiano, faz o passe de bola, entregando na grande área da tentativa do Vanderlan, baixinho, ele não alcança, a bola sai, tiro de meta. E aí Demontier Tenório, técnico do Guarani, tira o Edinaldo, que pra mim estava fazendo um bom trabalho como volante ali na frente da zaga, e coloca o Gabriel, que também é jogador de meio campo, Demontier. Não sei se buscaria uma postura mais ofensiva ainda, ou se resguardar mais, enfim. Mas o certo é que o problema maior é que o Icasa não tem conseguido se encaixar dentro de campo. A gente percebe uma dificuldade clara, muito nítida. O Icasa cisca, arrisca, tenta de um lado, tenta de outro, enfim. E o Guarani está
na dele. Ele cadencia o jogo, ele vence o placar, ele está conseguindo a sua classificação. Enfim, e a gente nota pelo comportamento do torcedor alviverde a preocupação que é grande, viu? Em função de um rendimento pífio até aqui, de um time que precisa do resultado. Está na obrigação da vitória. Opinião de Demontier, Tenório do Timaço da Vale FM. No oferecimento de ramagem couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Também para Novo Rio Veículos. Fala, JF. Ouvindo a gente lá pelo aplicativo Radiosnet, lá do estado de Roraima, Maurício Siqueira, torcedor do Em Casa, e diz que acredita que o Verdão empata e, consequentemente, classifica para a próxima fase. Um abraço também para quem está no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Val. Aqui o time do Guarani vai tentando. A bola pela canhota, a bola trabalhada pelo Vitor Jesus, abriu jogada, toca a bola para Pica-Pau, novamente para o Jesus. Muito bom na marcação, ali diante da presença do Felipe Araújo. Vem tirando a zaga do time do Casa, bota a bola para frente, brigou pela posse de bola, insiste outra vez, o passe é feito de cabeça agora, pelo meio, tentativa com Juliano, tocando bola para Israel. Ele perde bola para o Palinha, vem o Diego Palinha, abriu jogada para Pica-Pau, tentou uma jogada com Belmonte no comando, briga pela posse de bola, vem tirando a zaga do time de Casa de qualquer maneira, bola pro Valtinho, chegou antes dele Dudu Baiano, bota a bola pra linha lateral, lateral em favor do time de Casa, que tem pressa pra cobrança. O Verdão tem pressa, perde pelo placar de 1-0, tudo isso na marca de 12 minutos jogados, etapa complementar de jogo, vai dando o Guarani, Leão machando o mercado, vai se classificando, o Bicasa vai dando adeus ao campeonato. Lateral pela direita, vai ali o jogador que é o Paulo Vitor para a cobrança pelo time do Icasa. João Vitor é o nome do cidadão. Ele toca a bola da grande área, deixa a bola trabalhada para Valtinho, brigou por ela, chegam dois na marcação. Ele apara a jogada, toca a bola pela ponta direita com Israel. Distribuição de jogada com Juliano, lançou na frente agora, deixa a bola dominada outra vez, tenta jogar do time do Icasa. Levantamento para a boca do gol, para ninguém, a bola sai, só tiro de meta. Assim fica difícil pro torcedor do Icasa. Verdão muito afobado, muito nervoso também no começo do segundo tempo, Demonti. É verdade, Marco Valério. E a tentativa já foram feitas aí, as alterações, o Ian Costa também não disse aqui, veio a tirada do Eberson para a entrada do Israel, me pareceu algo assim relacionado àquilo que a gente normalmente chama 6 por meia dúzia. Ele tem ainda opções no banco, como o próprio Patrick, que já fez pelo menos um bom jogo aqui no Rumeirão, mas é uma alternativa. Poderia tentar, por meio dele, municiar melhor esse time do Icasa, uma agressividade maior, mas não consegue, porque o Guarani marca muito bem, Marco. Opinião de Demontier, Tenório da Vale FM para Sofumer Revestimentos na rua José Marrocos, também para Farmácias Fernandes. 1-0 vence o time do Guarani. Para você ligado no Timaço da Vale, 13 minutos e 30 jogados, etapa complementar de jogo. O Icasa tá indo pro tudo ou nada, porque o Icasa tá sendo eliminado no campeonato. Ian Costa tenta a jogada, toca a bola com Vanderlan, vem para a peça ofensiva. A bola fica dominada pelo meio, chega rasgando a zaga do Guarani. Afasta o perigo. O jogo tá virando praticamente um ataque contra a defesa. O Icasa não consegue encontrar espaços. Juliano toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada com zagueirão e Yuri Mamute. Dominando bola pelo time do Icasa, solta a bola pelo meio, deixa a bola dominada agora com o Felipe Araújo para Israel. Lançou na entrada da grande área, brigando por ela de qualquer maneira ali o João Vitor pelo time casiano. A bola vai sobrando pela direita, corta a zaga do time do Guarani. É lateral já cobrado, tem pressa o Verdão. Bola com o Valtinho, tocou para Israel, bateu, espalma o goleiro Alexis para salvar de novo o time do Guarani. Penetração da grande área, batida pro gol e o goleirão do Guarani evitou o gol de empate, Pedro Paulo. Mais uma boa chegada do time do Icasa com o Israel. Ele pegou firme de pé direito, o goleiro Alex fez a defesa, esquinado, João Vitor na bola.
Informação para ESC, pré-vestibular e cursos. Levantamento para boca do gol. Olha, o time de casa vai marcar o gol de empate. Bola tocada, tentou Samuel, tira a zaga. Era sobra para João Vitor, o cruzamento tocou na defesa do Palhinha. Mais um escanteio pro Verdão que tem pressa, Pedro Paulo. Mais um bate-rebate na área do Guarani, esquinado, João Vitor na cobrança novamente. Levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, tirou ali de qualquer maneira a zaga do time do Guarani, bota a bola para a linha lateral. E o jogador do time do Guarani toca na bola e cai ali pedindo atendimento médico. O árbitro manda seguir o lance. Lateral para o time do Icasa, o Verdão vai pro tudo ou nada. O Icasa precisa do empate para seguir do campeonato. O Guarani quer a vitória para conseguir a classificação. Ingredientes de um clássico emocionante que você acompanha aqui no Timaço na Vale FM. Oferecimento churrascaria e pizzaria, né? Pizzaria e hamburgueria Oval, melhor dizendo. A bola tocada pela ponta direita, trabalha outra vez o time de casa com o João Vitor. Ele entrega a bola para Israel, vai lançando o time do Verdão pelo meio, deixa a bola dominada. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Aqui Vale FM 99,9, tudo que você quer, são 18 horas 27 minutos, está rolando o segundo tempo, de até aqui 1 para o Guarani, 0 para o Icasa. Esse resultado vai confirmando a classificação do Guarani de Juazeiro para a próxima fase da segundona do campeonato estadual. O time do Crato também está vencendo o Pacatuba pelo placar de 3-1. As equipes do Cariri que estão seguindo adiante para a próxima fase da segundona, o Crato e o Guarani de Juazeiro, o Leão do Mercado aqui da terra do Padre Cícero. Um abraço para o amigo Máximo, torcedor do Icasa, ouvindo a gente lá na Arena Romeirão, 18 horas 28 minutos. Uma pequena queda de conexão com o nosso querido Marco Valério. Ele volta daqui a pouco direto da Arena Romeirão para trazer tudo do compromisso do Icasa contra o Guarani, Guarani de Juazeiro contra o Icasa. Vale a classificação para a próxima fase e por enquanto essa classificação, e me parece que saiu gol do Icasa. O Icasa empata a partida lá na Arena Romeirão. O Icasa acaba de empatar o jogo. Recebo aqui a informação, a gente perdeu o contato lá com a Arena Romeirão, com o nosso querido Marco de Monte Tedório, mas chega pra gente a informação que o Icasa empatou o jogo. Gol do Icasa, gol do Verdão do Cariri. Agora a situação muda, o Icasa volta a confirmar a sua classificação. O Icasa volta a classificar para a próxima fase. Com esse gol, o Icasa joga apenas pelo empate. O Icasa, por enquanto, acabou de empatar. 1 para o Guarani, 1 para o Icasa. O Verdão do Cariri vai confirmando agora a sua classificação para seguir adiante. O segundo tempo ainda está no início, né? Tem muita coisa para acontecer. Vale FM, Vale FM. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, 24 horas ao seu lado. A gente está acompanhando aqui o Campeonato Cearense, a segundona na sua reta final, fortes emoções para o jogo do Guarani de Juazeiro contra o Icasa. Por enquanto, o Icasa vai classificando porque empatou. O Guarani fez 1-0, mas o Verdão do Cariri confirmou o seu gol de empate, 1 para o Guarani, 1 para o Icasa. Daqui a pouco a gente volta com o Marco Valério, direto lá da Arena Romeirão, ao lado do Demonte Ertendório, do Pedro Paulo Vieira, do Anderson Luiz. Anderson Luiz, você me escuta? Aumenta mais. Me confirma pra mim de quem foi o gol do Icasa, Anderson. Camisa de número 11, Ian Costa. Ian Costa, camisa de número 11, de um chute de fora da área, acabou acertando um chutaço no cantinho do goleirão Alex, empatando o jogo. Agora, Guarani 1 e Icasa também 1, viu, João Filho? Tá certo, então. Tempo de jogo, confirma pra mim, Anderson. 18 minutos do segundo tempo, viu, João Filho? Tá certo, então. 18 minutos do segundo tempo. Agora a situação mudou. Agora 18, quase 19. O Icasa virou o jogo. O Icasa acaba de virar a partida. Gol do Juliano. A situação muda completamente o cenário. O Icasa acaba de virar o jogo. A informação chega pra gente. O gol do Icasa foi do Juliano. O gol do Icasa foi do Juliano e não do Ian Costa. Vamos voltar com o Marco Valério. O Marco tá com a gente. Uma pequena queda de conexão. Vamos com o Marco Valério direto da Arena Romeirão. Fala, Marco.
É isso, meu querido JF. A gente teve uma queda de sinal aqui diretamente da Arena Romeirão. A gente volta aqui enquanto a gente reconecta o nosso contato pelo plano A, tá bom, JF? Muito bem. Aqui confirmando para você, 20 minutos agora do segundo tempo, placar de 1-1, Juliano empatou pro time do Icasa. Então, portanto, 1-1. A gente está com uma pequena limitação com relação à internet, mantendo o nosso contato com o Marco Valério, direto lá da Arena Romeirão, onde o Icasa empatou a partida com o Juliano. O Juliano empatou o jogo para o Icasa, agora Guarani de Juazeiro e Icasa é segundo tempo, 1-1. Vai lá, Marco. A situação está um pouco delicada, mas a gente está tentando. A gente tá voltando. Tô te ouvindo. Pode ficar melhor, tô te ouvindo. Vamos em frente, são 18 horas e 32. 18 horas 32 minutos da cidade de Juazeiro do Norte. A gente está retomando o contato com o Marco Valério, direto da Arena Romeirão. A Guarani de Juazeiro e Icasa 1-1. O jogo está no segundo tempo. E por enquanto o Icasa, com esse gol, o Marco Valério vai confirmando a sua classificação para a próxima fase. Não é isso, Marco? É isso, tá 1-1 o jogo aqui na Arena Romeirão. Vem o time do Guarani para o ataque, tentava a jogada ali o Pablo, bola bateu na zaga do Pica-Pau, bola explodiu na zaga do Icasa, escanteio pro Verdão do Cariri. Lembrando que o Guarani agora é quem está sendo eliminado no campeonato com esse resultado de 1-1. Placar de 1-1 que favorece o Icasa. Você acompanha tudo no Timaço na Vale FM. Oferecimento Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Autorizado pelo árbitro da partida ali, o Pica-Pau vai lançar bola da grande área. Placar de 1-1 é desfavorável para o Guarani. Cruzamento para pouco do gol, bola pelo alto, tentava por ali o Dudu Baiano. Vem tirando a zaga do time do Icasa, o árbitro já paralisa, marca a falta do ataque do time do Guarani, Anderson Luiz. Foi um choque mais forte ali entre a zaga do time do Icasa com o atacante do Rubro Negro Juazeirense. Está caído, camisa de número 4, Yuri Mamute, vai receber atendimento médico. O placar do jogo é 1-1 na informação de Alfa Vidros Vidraçaria. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, oferecimento Dourado Joias. Semi-joias e kit joias para você ganhar dinheiro. Revenda produtos da Dourado Joias. Rua Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Aqui, segundo tempo de partida. Já temos 23 minutos na segunda etapa. Placar de 1 para o time do Guarani, 1 também para a equipe do Icasa. Permanece o Crato vencendo o time do Pacatuba por 3-1. Então, no momento, estão se classificando Icasa na segunda posição e o time do Guarani, aliás, o time do Crato na terceira colocação. O Guarani está dando adeus ao campeonato. O Guarani está sendo eliminado do Campeonato Cearense com este empate. Claro, tem muito jogo ainda pela frente, mas está dando até agora vitória do time do classificação do time do Icasa com este empate com sabor de vitória. Aqui vai ser reiniciada a partida. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. A bola aqui favorece o time do Guarani, time do Leão do Mercado. Placar de 1-1 aqui na Arena Romeirão. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço na Praça do Pio Doce também. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Bola para o Leão do Mercado, permanece no ataque com Diego Palinha. Ele toca a bola mais atrás, agora deixa a bola dominada. Vem com Gabriel, trabalhando bola pelo time do Guarani, tentou bater de longe, ele ganha bem a jogada, insistiu, vem tirando o Vanderlan, bota a bola para a linha lateral para o time rubro-negro juazeirense. Tudo isso para você ligado na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lateral para o time do Guarani, para a cobrança parar, ele toca a bola pelo meio, bola trabalhada, levantamento feito para pouco do gol, chegou tirando a zaga do time do Icasa. Agora é o Guarani quem vai todo pro ataque, tirando o zagueirão Samuel trabalha a bola pelo time rubro-negro, deixa a bola dominada, ela sai do outro lado, lateral pro time do Guarani, já cobrado o arremesso lateral.
Bola com Pablo, ele entrega a bola para o jogador que é Gabriel, lança na frente, buscando o pica-pau, vem tirando Yuri Mamute, chutão na bola, toca lá pro outro lado, lateral já cobrado, tem pressa o time do Guarani, a bola vem dominada pelo meio, trabalhando então, pica-pau lançou na frente, deixa a bola dominada com Raulison, brigou por ela, Yuri Mamute outra vez, chutão ali por parte do time do Guarani, deixa a bola dominada no campo de defesa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Posto Massa Branca, combustível com a qualidade Petrobras. Também para Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem o Diniz, sempre pertinho de você. Bola favorece o time do Icasa no campo de defesa, placar de 1-1. 3 para o Crato, 1 para o Pacatuba. E com este resultado, vai se classificando, portanto, aí o time do Icasa ao lado da equipe do Crato. Aqui Vale FM 99,9, confirmando para você agora. São jogados 27 minutos do primeiro tempo, 27 minutos da segunda etapa. Bola que favorece, portanto, ao time do Icasa do outro lado para a cobrança. Então, João Vitor movimenta. Ele toca a bola da frente, tentando com o Ian Costa. A bola acaba saindo pela linha lateral. Então, é lateral o que favorece a equipe do Icasa. O Verdão que não tem pressa para a cobrança. O resultado agora é favorável ao time do Verdão do Cariri. Rastro Pneus, cuidamos do seu carro, cuidamos de você. Avenida Padre Cícero Mesquita com Leão 13. Conosco também Asconte Contabilidade, 22 anos oferecendo soluções contábeis para a sua empresa. Adriano Matos é o coordenador ali da Asconte Contabilidade. Telefone 3511-6208. Vai declarar o seu imposto de renda? Procure aí o Adriano da Asconte Contabilidade. Novamente a bola pelo meio, trabalhando bola, o time do Guarani deixa a bola trabalhada com o jogador que é o Pablo, lança a bola pela ponta esquerda para o Vitor Jesus, ele ganha a jogada, faz o passe, entrega a bola pelo meio, trabalhando mais uma vez em favor da equipe do Guarani, desce perigosamente para a peça ofensiva, tentou a jogada ali com o Pablo, brigou por ela, recuperação do time do Icasa, olha o contra-ataque do Verdão, a bola fica dominada, prende ali a jogada, o atleta do time do Icasa que é o Felipe Araújo, Israel de primeira toca pro Ian Costa. Toque errado, a bola sai lateral para o time do Guarani agora no campo de defesa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18 horas e 5 minutos, tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Novamente o time do Guarani vem tentando a jogada, bola pelo meio, tentativa agora com Jorge Belmonte, centroavante do Guarani, sai da grande área, toca a bola da frente pro Diego Palinha. Aí o goleirão do Icasa, Miller, tranquilo para fazer a defesa. Hein, meu querido Anderson Luiz? Numa tentativa rápida do Guarani, o Miller foi mais esperto, acabou ganhando a bola do força ofensiva do Rubro Negro Juazeirense. Segue 1-1 na informação de Baleia Burgers. E a produção tá pedindo para você dar uma olhadinha no seu WhatsApp. Aí nada feito, Ferreiraço? Vamos lá, aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Em nome de Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da segurança no trabalho da sua empresa, também para Alfa Vidros Vidraçaria. 29 minutos desta segunda etapa. Vai dando o Icasa e Crato. O Icasa na segunda posição, Crato na terceira. O Guarani vai sendo eliminado do campeonato. Vamos em frente, aqui 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Vamos voltar para cá, Ferreira. Vai dar certo. Vai mudar. Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Bora lá, meu querido Pedro Paulo Vieira. Mais uma intervenção do técnico Lamar Lima. Tá deixando o campo, ponta direita, camisa 7, Felipe Araújo. Camisa 10, Patrick Torelli. Patrick Torelli em campo. Com a 7 saiu, Patrick com a 10 está em campo. Se mudou, casa com a casa é sua. Daqui a pouquinho fala o Demontier Tenório também sobre essa alteração.
time do Icasa. O Icasa que vai empatando aqui em 1-1 com o time do Guarani, conseguindo a classificação para a próxima fase da Série B. Cobrado o arremesso lateral, vem outra vez o time icasiano para o ataque, a tentativa do Vanderlan. A bola acaba saindo, é só tiro de meta para a equipe do Guarani. Atenção, torcedor, confira a hora do timaço da Vale FM. Para você ligado aqui na 99,9, eu confirmo então em Juazeiro do Norte, agora 18 horas 41 minutos. Ares Motos traz o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. Etapa final de jogo aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Eu confirmo 30 minutos da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, vai dando Icasa para a classificação da próxima fase. Um para o Guarani, um também para o Icasa. Por enquanto, lá no Abelhão, o Crato vai vencendo por 3-1 a equipe do Pacatuba em 30 minutos do segundo tempo. Começou a decisão do Campeonato Goiano. É primeiro tempo, o time do Anápolis vai empatando com o Vila Nova 0-0. A informação para a Casa Com, a casa é sua. Um abraço para o Francisco Basílio, lá do estado de Goiás, ouvindo a gente pelo aplicativo Rádiosnet. A informação para a Casa Com, a casa é sua. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Um abraço pro nosso ouvinte Berguinho, tá ouvindo a gente lá em Paulo Afonso, na Bahia, pelo aplicativo Rádiosnet, obrigado. Vem Ian Costa, ganha bem pelo time do Icasa, tenta a jogada da grande área, a bola bate na defesa, bateu por último pro Ian Costa, só tiro de meta. Mudança agora no time do Leão do Mercado, Guarani faz mais uma alteração, vamos conferir com Anderson Luiz. Saindo Diego Palhinha com a camisa de número 10, entrando 14, Samuel. Saiu Palhinha com a 10, entra o 14, Samuel. Em nome de Casa Com, a casa é sua. Samuel, portanto, é a nova atração do time do Guarani, o Palhinha, que é um jogador de qualidade, decididamente veio para o Guarani, mas sem condição física, né, para atuar 90 minutos. Aqui a bola vem tocada pelo time do Guarani. Daqui a pouco a opinião de Demontier Tenório. Bola tocada, tentava por ali o Samuel, lateral em favor do time do Guarani pela canhota. Lembrando o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vem o Guarani com o Samuel, tenta o cruzamento, a bola sai pela linha de fundo, só tiro de meta. Tiro de meta pro time do Icasa. Demontier Tenório, 32 do segundo tempo. Vai dando agora Icasa e Crato para a próxima fase, né, Monti? E nesse caso o Icasa pega o Caucaia aqui no Romeirão e o Maranguape recebe o Crato lá no Almir Dutra. Essa saída do Diego Palhinha já é esperada, todo jogo. Lhe falta a condição física de ir mais adiante e ele sempre sai. Isso já era de se esperar. Mas o time do Guarani sofreu o gol e sofreu um impacto tremendo, viu, Marco Valério? Porque o Icasa voltou melhor para a segunda etapa. Essa substituição da entrada do Patrick, imaginava eu que ela já poderia se dar no próprio intervalo, já voltar com ele. Se o Cláudio, o Júnior, não rendeu bem, cedeu o lugar para o Ian. O Felipe também não estava bem dentro de campo, bem marcado, e acabou se quedando a marcação. Mas agora sai, entra o Patrick, pode ser que o Icasa se anime mais nessa proposta de buscar o segundo gol. Porque nesse momento o Icasa está mais perto do segundo do que propriamente a equipe do Guarani. A opinião é de Demontier Tenório, do timaço da Vale FM. Em nome de Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Fio 12. Mudou. Alain Martello de Ouro, número 1 do Cariri. Mais duas mudanças no verde, Pedro Paulo. Anote em sua caderneta, Marco Valério. Saíram Ian com a 11 e Vanderlan com a 17. Em campo, Yuri com a 21 no lugar do Ian. E Lucas Henrique, 17, no lugar do Vanderlan. Lucas Henrique com a 19 no lugar do Vanderlan 17. Vanderlan 17 saiu, entrou Lucas Henrique 19. Saiu Ian Costa com a 11 e entrou Yuri com a 21. Se mudou, casa com a casa sua. Ali do meio
para frente, todo mundo no Icasa já saiu, com exceção do Valtinho. Todos já foram substituídos pelo técnico Lamar. Olha o Guarani chegando, bola da grande área, cruzamento para a boca do gol, chega rasgando a defesa do Icasa. Bola para lateral, pois não, Demonte? Estranho o Ian, né? Jogou apenas uns 20, 25 minutos. Se contundiu, parece que ele teve uma carga ali na hora que ele reclamou uma falta, não sei, ou se foi a opção tática do Alain. O cara jogou só 20 e poucos minutos. Lateral para o time do Guarani, para a cobrança, então, jogador camisa de número 2 para a movimenta, para o Leão do Mercado, informação para Diniz Supermercados, e canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Vem outra vez o time do Guarani, chega ali tirando o Patrick Torelli, lança a bola para Valtinho, de cabeça, toca a bola ali, a zaga do time do Guarani, cortando ali o zagueirão do Leão do Mercado, o Cicinho, toca a bola para Dudu, pelo meio, agora para Pablo, tentou de primeira, faz o passe, entrega a bola do comando para Jorge Belmonte, o artilheiro do Guarani no jogo, toca a bola pela canhota para o Vitor Jesus, tenta a jogada agora com Samuel, cortou a zaga do time do Icasa, bota a bola para ali, lateral, tem pressa o time do Guarani, Leão do Mercado está sendo eliminado com este resultado, vai dando Verdão na próxima fase. Aqui é praticamente um jogo de mata-mata, já que, como já disse o Matheus Ferreira, time do Crato vai se classificando para a próxima fase, vai agora na terceira posição, time do Crato, o Icasa é o vice-líder do grupo, o Quixadá já está na semifinal por antecipação. Time do Guarani tenta a jogada pelo meio, a bola vem trabalhada, abre jogada pela ponta esquerda, bola para Samuel, trabalha a bola pelo time do Guarani, marcação da zaga do time de casa, ele tenta a penetração da grande área, dominou, chegou, tocou, faz o passe, entrega a bola para Vitor Jesus, cruzamento, tirou a defesa, a bola sobra pelo meio, em favor do Guarani, mais uma vez com o jogador que é Pablo, domina a bola pelo time rubro-negro do Juazeirense, abriu jogada pela ponta direita, deixa a bola dominada, agora vem ali, trabalha bem pelo meio o time do Leão do Mercado. A bola fica trabalhada, chegou ali tentando o pica-pau, a bola sobra pelo meio para Pablo, dois bons jogadores do time do Guarani, Pablo domina, lança a bola pelo meio, deixa para Jorge Belmonte, abriu jogada pela ponta direita, é o jovem Gabriel, tentava a jogada, o Belmonte pede bola da grande área, a bola não chega lá, o Guarani com dificuldades para a criação, tudo isso na marca de 37 minutos, fala Demonte. Infelizmente a primeira morte violenta do final de semana no Cariri, uma mulher de idade que tinha sido atropelada no mês de dezembro aqui em Juazeiro do Norte, acaba de falecer no Hospital Regional do Cariri em Juazeiro do Norte. Detalhes amanhã no Jornal Nova Manhã, vem o time do Guarani, bola tocada e o gol contra! Gol do Guarani! Gol do Leão do Mercado, que pode ser da classificação. Cruzamento na grande área. Zagueirão do Icasa foi tentar cortar e fez o gol contra. 38 minutos do segundo tempo. Guarani passa à frente do placar novamente. Agora 2 para o time do Guarani, 1 para o Icasa. Anderson Luiz. Depois de uma jogada do Samuel pela ponta, cruzou dentro da área, o Samuel se assustou e jogou contra o próprio Patrimônio. 2 para o Guarani, 1 para o Icasa, na informação de Casa Com. A casa é sua, Marco Valério. E Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Vamos em frente agora. Tudo isso para você na marca de 39 da segunda etapa. Agora o Guarani é quem está se classificando. Agendinha do futebol show do timaço da Vale FM. O Leão do Mercado faz o segundo gol. JF. É o 11º gol que marca o Guarani no campeonato. Esse é o 7º que toma o Icasa. A segundona agora chega na marca dos 112 gols.
Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer para você ligado no timaço da Vale FM. Atenção, torcedor do Guarani vai vencendo, vai se classificando. O Icasa vai ficando pelo meio do caminho, porque lá em Pacatuba, o Crato cada vez mais perto da classificação. Hein, meu querido Matheus Ferreira? Pois é, Marco Valério, 39 minutos e meio lá no Abilhão, em Quixadá, e o Crato continua vencendo pelo placar de 3-1. Tá aquele jogo morno, Marco Valério, como se o Pacatuba tivesse aceitado já a derrota. O Crato também tá querendo só acabar o jogo. Por enquanto, vence o Azulão da Princesa no Abilhão, em Quixadá. Aqui vai dando o Guarani, lá vai classificando o Crato, agora o Crato na segunda posição, Demonte. E isso recebe em casa, né? O time do Caucaia. Quer dizer, tem essa comodidade por conta da segunda posição. Já o Guarani, no momento, vai ter que ir até o Almir Dutra para enfrentar a equipe do Maranguape. Engraçado o lance ali do gol, né? De Samuel para Samuel. O jogador do Icasa, do Guarani, Samuel, para o zagueiro Samuel, que fez o gol. É verdade, o detalhe chegando no timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 18h52 da noite. Obrigado, torcedor, pela companhia. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. Para você ligado no timaço da Vale FM, eu confirmo 41 minutos do segundo tempo, 41 da segunda etapa. O Guarani vai conquistando a classificação. O Icasa, por enquanto, vai sendo eliminado do Campeonato Cearense Série B. No placar do Cariri da Sorte, 2 para o Guarani, 1 para o Icasa. 41 minutos no segundo tempo, lá no Abilhão. O Crato vai se classificando para a segunda fase e vence o Pacatuba pelo placar de 3-1. Decisão do Campeonato Goiano. É a primeira partida, 20 minutos. Anápolis e Vila Nova empatam em 0-0. A informação para Casa Com. A casa é sua. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos a Vale FM 99,9. Oferecimento de Posto Asa Branca, combustível com a qualidade Petrobras. Também Juazeiro Parafusos. Há 25 anos oferecendo o melhor em fixação e ferramentas para você em Juazeiro Parafusos. Cariri da Sorte. Com você toda semana uma festival de prêmios. E o torcedor do Guarani vai fazendo festa aqui do lado esquerdo da cabine de rádio da Vale FM. O Guarani vai se classificando, mas o jogo não acabou ainda. O Icasa tenta, Israel lança pela ponta esquerda, deixa a bola trabalhada na tentativa do Yuri, brigou por ela, vem tirando para a lateral do time do Guarani. Ele prende, tenta a jogada, girou, tocou a bola pela linha lateral, vai para a cobrança o próprio Yuri, ele deixa para o Milker, lateral do time do Icasa, camisa de número 13, toca a bola para Yuri, bola na canela, lateral pro time do Guarani. Torcedor do Guarani comemora cada lance. Guarani, Demontier, cada vez mais perto da classificação e, digamos assim, mais uma classificação heróica, se ela se confirmar aqui por parte do time do Guarani. Sem dúvida. É aquela prova do time guerreiro, né? O Guarani já conseguiu inúmeras façanhas assim e hoje se repete. O Icasa tenta a jogada, vem para o ataque, tentou o Israel pela ponta direita, tenta penetrar na grande área, corta ali a zaga do time do Guarani de qualquer maneira. A bola tocada ali no campo de defesa pelo time do União do Mercado. A bola com o Pica-Pau, abriu jogada pela ponta esquerda, trabalha a bola ali com o jogador que é o Vitor Jesus pelo time do Guarani, lança a bola pelo meio para Samuel. O Guarani toca a bola, gasta o tempo, vai conquistando uma classificação. E você ligado no timaço da Vale FM, oferecimento de Casa com material de construção, a casa é sua. Jorge Belmonte recebe já em condição de impedimento. O jogo tá parado, Anderson Luiz. Tem dúvidas e demorou um pouquinho o bandeirinha para levantar a bandeira, mas impedimento a favor do Icasa, agora ele vence. 2-1, tá conseguindo a classificação na informação de Alfa Vidros.
Leão do Mercado vai se classificando para a próxima fase. Tentativa de jogada pelo meio, tentou ali, falta do Yuri. E eu sinceramente não consegui entender até agora porque é que o Lamar tirou o Ian Costa, tirou o Vanderlan, jogadores muito mais efetivos no ataque do Guarani, do Icasa. Pois não, chamou em forma. O Ian Costa deu para perceber quando ele saiu que estava com a mão na parte da coxa. Deve ter sido questão de lesão do camisa 11 do Icasa. Tá legal, detalhe chegando no timaço da Vale FM, de cabeça o toque do Gabriel, seria para o Samuel, a bola sai do outro lado, lateral em favor da equipe do Icasa no campo de defesa, sinalzão do timaço marcando aqui na Arena Romeirão. Segundo tempo de partida, 45 minutos do segundo tempo, tempo regulamentar esgotado, já sobe a craquinho dos acréscimos. Acabou aonde, JF? Acabou a primeira partida da decisão do Campeonato Paraibano e o Souza, Marco Valério. O Souza venceu o Botafogo por 1-0. Tá legal, aqui vamos a 52 do segundo tempo, estamos com 45, vamos até 52, tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM, oferecimento dos produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha, mais uma pelo alto, Alexis, goleiro do time do Guarani, fez a defesa, garantindo a classificação, o Crato muito próximo dessa classificação, finalzinho de jogo no Abilhão, hein, Ferreira? Já estamos com 45 minutos, tem 3 minutos de acréscimos lá no Abilhão, segue Crato 3, Pacatuba 1. O Crato vai se classificando, por enquanto, em segundo lugar do grupo, que já dá primeiro, o Crato segundo. Olha o Icasa tentando bola com o Valtinho, entrou duro ali no atleta do time do Guarani, fica caído, o jogador do Leão do Mercado agora vai receber atendimento médico. Demonte Tenório, já estamos nos acréscimos, 47, faltam 5 pelos acréscimos, vai dando Guarani, Demonte. A infelicidade do zagueiro do time do Icasa, né? Isso causa uma bala emocional tremenda, não só para ele, mas também para os colegas. E depois, um gol já aos 38 minutos, no momento em que os esforços e a condição física já não é mais a mesma para a maioria dos jogadores do time do Icasa, e aí isso foi uma verdadeira ducha fria. A partir daí, o Guarani, que buscava esse gol desesperadamente, já retoma o papel de cadenciar o jogo, de colocar na roda o time alviverde, diante de um Icasa desesperado dentro de campo. Marcos. Demonte. Torcida do Guarani fazendo festa aqui na Arena Romeirão, Guarani. E a do Icasa deixando a arena. Sim, é isso mesmo. É o que eu estou percebendo, PPV. Pessoal do Icasa, boa parte não acredita mais no time, já deixando aqui as arquibancadas, enquanto que o Guarani faz festa. Leão do Mercado vai se classificando. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM, em nome de ESC Cursos e Pré-Vestibular, preparando você em busca da aprovação. ESC Cursos, ligue 999822476. Conosco também Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. Sigma, clínica de gestão ocupacional, cuidando da segurança no trabalho da sua empresa também com a Sigma. Bola favorece o time do Guarani, foi falta do ataque do Icasa. Agora tivemos mais uns 2 ou 3 minutos de paralisação. Certamente o árbitro vai acrescentar mais algum minutinho já ao que já foi anunciado aqui neste momento de acréscimos na segunda etapa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 2 para o Guarani, 1 para o Icasa. Vai se classificando o Leão, acabou no Abilhão. Fim de jogo lá no Abilhão. Vence o Crato pelo placar de 3-1 contra o Pacatuba. O Crato está classificado para a segunda fase. Tá aí, portanto, o time do Crato classificado, por enquanto, na segunda posição. A não ser que o Icasa faça um gol aqui, o Crato vai pegar o Caucaia dentro de casa. E até falam que esse jogo pode ser aqui na Arena Romeirão, né, Matheus?
Isso, Marco. Recebemos a informação que o jogo pode ser na quarta-feira aqui na Arena Romeirão, mas ainda vamos ter essa confirmação com o pessoal da diretoria do Crato Esporte Clube. Parabéns ao torcedor do time do Crato. Crato está classificado, Quixadá classificado, Crato classificado no grupo B. Aqui estamos nos instantes finais. O Guarani vai levando a melhor. O Icasa vai ficando fora do campeonato, mas o Verdão não se entrega. Tem falta perigosa a favor do time do Icasa. 49:30 do segundo tempo. É falta para o time do Verdão. Vai autorizar o árbitro da partida. Juliano para a cobrança. Levantou para a boca do gol. Bola do tumulto. Tentou de cabeça, tirando ali a zaga do time do Guarani. A bola vai sobrando. João Vitor tentou, bateu, prensado. Tentou o Wilker também. A bola vai sobrando. Samuel vai na bola pelo time do Icasa. Melhor para a equipe do Guarani. Ganhou o Dudu Baiano. Entrega a bola pelo meio. Deixa a bola dominada. Falta na chegada do jogador do Icasa, sem nenhuma delicadeza, e pintou o cartão, hein, PPV? Pintou o cartão para o atleta do Icasa, daqui eu acredito que seja o João Vitor, mas no lance anterior pintou também cartão para o Raulison, que saiu sentindo, tá com a mão ali no posterior da coxa esquerda. Se pintou o cartão, Madeireira, Beira-Rio na informação. Aqui Timaço da Vale FM. E aí, você está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Ligue e fale com Luciano Carvalho, 981237956. Alô, alô, André Lemos, curtindo a vitória, curtindo a classificação do time do Guarani. O grande André Lemos do Motel Imperial. Sinalzão do Timaço marcando. 49 não, 50 já, 50. Vai acabar o jogo aqui na Arena Romeirão. O Icasa tenta a bola da grande área, tentativa, chegou tirando o zagueirão Cicinho. Bota a bola para a linha lateral para a equipe do Icasa, vai para a cobrança lá do outro lado. O jogador que é João Vitor tem pressa, toca a bola, entrega pelo meio, deixa a bola dominada. Time do Icasa tenta, levantamento para a boca do gol, toca de cabeça, a bola foi para fora. Na tentativa final ali do Valtinho, a bola foi pela linha de fundo, só tiro de meta. Que grande chance teve, e era o Yuri Mamute por ali, hein, meu querido PPV? Mamute, que virou centroavante do time do Icasa, subiu no segundo andar sozinho de cabeça, ela passou à direita do goleirão Alex, tiro de meta do Baiano na cobrança. 2-1 Guarani, informa que pré-vestibular e cursos. 51 minutos, vai acabar o jogo aqui na Arena Romeirão. O Guarani vai se classificando, bola para o outro lado, ela sai ali, lá pela ponta esquerda, desce outra vez o time do Guarani, perigosamente, vem a bola dominada pelo Samuel. Mais dois. A marcação é feita pela zaga, penetrou na grande área, tentou a jogada, a bola ali chega sendo tocada pelo Samuel, pelo time casiano. É bom lembrar que tem um Samuel. Tem um Samuel também no time do Icasa. Bola tocada pela linha de fundo. O árbitro está marcando agora em favor novamente do time do Guarani. O árbitro vai acrescentar mais 2 minutos, já disse o PPV. Vamos até 53. Bola pro Leão do Mercado, que não tem pressa nenhuma. Guarani vai se classificando, Anderson. Depois da tentativa do chute do Jorge Belmonte, bateu no Yuri Belmonte, escanteio para o Guarani, Pablo na cobrança, Marco Valério. Já cobrado o escanteio pelo time do Guarani, o Icasa recupera. A bola com o Juliano, tenta arrancar para o campo de ataque, desce perigosamente, faz o toque pelo time do Verdão. Ele vai dar individual ainda, marcação da zaga do time do Guarani, tem que tocar para alguém aí o Juliano, se quiser prosseguir com a jogada. Ganhou o Gabriel, o árbitro deu falta, agora falta para o time do Verdão, que vai lançar a bola na grande área. Talvez a última esperança do time do Icasa. Todo o time do Icasa, com exceção do goleiro e do cobrador, vão lá para o ataque, hein, meu querido PPV? É a última cartada, Marco Valério. Última cartada do Icasa. A torcida que restou na arena empurra, acredita. Vem bola na área do Leão. Já feito o levantamento da grande área, Alex! Lá no alto para fazer a defesa. O Guarani vai se classificando numa vitória heróica, numa vitória com muita bravura, com muita vontade
qualidade, com muita raça. O Leão do Mercado vai se classificando. Acabou do Romeirão. Classificação do time do Guarani. Leão do Mercado vence o clássico. O Guarani está classificado. 2 para o Guarani, 1 para o Icasa. O Leão do Mercado passa para a próxima fase. E o Icasa, mais um ano, dá adeus ao sonho de retornar à primeira divisão do Campeonato Cearense. O Icasa sequer foi além da primeira fase. O Guarani faz festa, comemora. Torcedor do Guarani não se aguenta de felicidade. Guarani classificado para a próxima fase. O sonho do acesso para o time do Guarani continua vivo. Anderson Luiz. Os jogadores do Guarani que nesse momento vão cumprimentar a sua torcida. Muita euforia aqui embaixo na Arena Romeirão. Festa rubro-negra. Conversar com o pessoal aqui do rubro-negro. Pica-pau! Ô, Pica-pau! Até que ficou sem classificação. Só felicidade, é só agradecer a Deus por esse momento. A gente estava praticamente desacreditado, ninguém confiava em nós, só nós mesmos. Isso mostra a força do nosso grupo, o comprometimento que nós temos, os homens que nós somos. E graças a Deus, hoje Deus coroou nós, diante de um clássico desse. Agradecer o apoio da nossa torcida. E estamos felizes. E vamos que quarta-feira tem mais. Palhinha, por aqui. Importante, você chegou no momento crucial, né? Momento importante, sabíamos que ia ser difícil, um jogo muito importante. Onde, infelizmente, tivemos 2 derrotas aqui. A gente não entende por quê, mas Deus sabe todas as coisas. Viemos aqui, mostramos o nosso valor novamente e conseguimos essa grande classificação. Eu tenho um clube do outro lado que eu tenho um carinho muito grande, onde eu tive uma história muito boa em 2011, mas infelizmente hoje eu estou Guarani. E o Guarani classificou, hoje é Guarani, e se Deus quiser agora vamos para mais. As palavras do Palinho, os jogadores estão nesse momento levantando, o presidente Zé Ivan faz muita festa, o rubro-negro Juazeirense. Vamos aqui rapidinho, tentar conversar com o Belmonte, aqui no campo. Belmonte, chamar o Belmonte aqui rapidinho. Ô Pedro Paulo, tem alguém por aí? Pode ficar à vontade. Pessoal do Icasa bastante cabisbaixo aqui, ao lado do Cláudio Júnior. Cláudio, infelizmente, o Icasa mais um ano não consegue deixar essa Série B. Tem nem palavra para falar. Tem nem o sentimento de tristeza. Infelizmente... E tem uma tentativa de invasão aqui pelo pessoal do Icasa. Fico triste. E tem nenhum sentimento. O sentimento é de tristeza. Que Deus abençoe todos. E tem um amor muito grande aqui por esse clube o Icasa. Infelizmente mais um ano não consegui. Mas Deus abençoe a instituição. E grandes coisas ainda estão por vir. Cláudio Júnior, meia do time do Icasa que infelizmente acaba ficando pelo caminho nesta Série B do Cearense. O autor do primeiro gol do Rubro Cearense, estou no gramado da Arena, num lugar muito especial para você, né, Belmonte? Exatamente nesse canto aqui. Eu tive essa lesão nesse braço aqui, ó. Que eu tava lá em Murici, jogando na primeira divisão, e eu falei para Zé, irmão, eu quero voltar. Eu jogando, titular, fiz gol lá, eu jogando. E eu pedi para voltar porque eu tenho um sentimento, eu quebrei o braço aqui, ó. Nesse mesmo canto aqui. E eu falei, Deus vai me abençoar. Sabe por quê? Porque eu não passo por cima de ninguém. Eu trabalho, eu sou honesto. E eu falei para Zé Ivan, só pegue minha rescisão e deixa eu me ajudar. E eu sofri assim quando eu perdi o peso na conta do Pagatuba. Excesso de vontade de ajudar. Contra o Quixadá, eu errei, mas eu não baixo a cabeça não. Sou 14 anos nessa profissão. E quando eu comecei, muitos disseram que vai durar um ano. Eu já tenho 14 anos. Eu tenho 33 anos. E Deus me abençoou. Até uma vitória dessa. Como ela pode agregar o restante da competição, principalmente na fase final? Muito, né, cara? Muito pelo momento que ele vem passando. Eu vou falar novamente, velho. O que Zé Ivan faz por esse clube. Se não fosse o presidente, me desculpe se eu estiver fazendo injustiça com alguém. Mas eu nunca vi um presidente estar fazendo o que ele faz no dia a dia. É lavando prato, é correndo atrás de comida, é nos incentivando. Aqui, ó. Tô falando de você.
Tô falando de você, que foi aqui nesse mesmo lugar que eu quebrei o braço. Abraça. E aqui, Abraça a nossa causa, porra! aqui é um cara Nós outro. jogamos! Aqui é um cara outro. Vocês, torcida pequena, Eu nunca vi. tiraram onda com nós! Deixa eu Mas terminar de nós falar. Eu nunca vi o presidente fazer o que você faz no dia a dia. Não pago pau pra ninguém, porque eu já tô parando. Eu nunca vi 14 anos na bola, nunca vi o que esse presidente faz. E vamos comemorar. Aí, agora é só comemoração, viu? Pedro Paulo, pode ficar à vontade aí com o pessoal, daqui a pouco eu volto com o Marcelo. Tivemos uma invasão por um torcedor, a polícia já conteu aqui a torcida do Icasa, que mais um ano amarga, irá para o 4º ano consecutivo, repetindo 2017, 2018, 2019, 2020, agora 23, 24, 25, 26 na Série B do Cearense, a torcida saindo de cabeça inchada do Verdão do Cariri, mas a festa é sua, comanda daí a festa do Leão do Mercado, Anderson Luiz. Vou voltar para a cabine, quem acompanhou tudo sobre o Verdão do Cariri foi o repórter PPV. Tudo sobre a festa do Leão do Mercado Guarani foi com Anderson Luiz. Daqui a pouco eu volto com o técnico Marcelão, mas eu volto para a cabine do Estádio Romeirão, onde está o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Aqui Timaço da Vale FM 99,9. Comemore, torcedor do Guarani. Leão do Mercado classificado para a próxima fase. O mesmo acontecendo com o time do Crato. Crato como segundo colocado, Guarani na 3ª posição. Jogos já no meio da semana. Ou seja, para Crato e Guarani, 2 times da nossa região. O sonho do acesso continua vivo. O Icasa, infelizmente para o teu torcedor, está eliminado, não passou sequer da primeira fase. O time do Icasa nesta temporada de 2025. Meu querido JF, eu quero que você me confirme agora os jogos do meio de semana, já do mata-mata, jogo único. Agora é matar ou morrer, JF. Antes aqui a classificação, Marco Valério, finalizado o grupo B da segundona do Campeonato Estadual, que já dá 16 pontos, líder da competição. O Crato ficou na 2ª posição, 11 pontos para o Azulão da Princesa. O Guarani de Juazeiro com 11 pontos. Os dois, o critério de desempate deixou o Crato na 2ª posição, o saldo de gols. O saldo de gols deixou o Azulão na 2ª posição, Guarani terceiro também com 11, o Icasa na 4ª posição com 8 pontos ganhos e o rebaixado... Icasa com 11. O Icasa com 11, isso, desculpa, o Icasa com 11, Guarani perdão. e Crato levaram vantagem pelo maior número de vitórias. O maior número de vitórias, exatamente. E na última posição, rebaixado para a 3ª divisão, assim como o Tiradentes, vai o time do Pacatuba, meu querido Marco Valério. Marco. E os confrontos, JF? Você diz já, que estão chamando lá embaixo, vamos lá. Cicinho aqui rapidinho, Cicinho, desabafo. Fica à vontade. Não, só agradecer primeiramente a Deus, né, pela vitória, jogo difícil, clássico. Eu só quero mandar um recado para o time da região, valorizar as pratas da casa, porque aqui também tem jogador. Tá aí as palavras do Cicinho, que já realmente ele teve passagem por todos os clubes aqui da região e ele pediu, viu, Marco, voz aqui para poder falar. Mas vamos conversar com o técnico Márcio Alan, que tá falando aqui por baixo sobre o jogo. As mudanças, a parte tática, as alterações, tudo para você ter trabalho. Mais uma vez, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Fez muitas coisas e muita gente aqui. Mas eu acho que valeu a pena porque é a emoção que eu vivi. Não é porque eu ganhei, não. Eu acho que a emoção de estar nos bastidores do campo. São 50 anos de vida, são 36 anos dentro do futebol. Então, o futebol corre na minha veia. Então, para mim é um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Sempre que Deus me proporcionar esses momentos, estarei aqui. Márcio, apesar do pouco tempo que você teve para trabalhar, deu para ver que a equipe entendeu muito bem o que você queria, né? Olha, Anderson, é o que eu falei aqui agora há pouco, a nossa equipe é boa, tem qualidade, tem os meninos jovens somando com alguns experientes, algumas dificuldades em alguns setores, é tanto que eu fui buscar Alan Vitor, que não estava mais aqui, eu ontem, meia-noite, eu digo, vem assim embora, e trouxe ele para ajudar a gente. Pensei aí na situação que a gente estava com uma certa limitação da parte ofensiva, então a gente foi fazendo essas situações, conversando com o grupo,
passei o que eu queria passar, analisei o que eu pude analisar o Icasa e a nossa equipe, primeiramente, eu disse a ele, primeiro a gente não toma gol, depois a gente vai buscar fazer. E o Icasa, em todos os jogos que eu vi, é um time muito agressivo no início do jogo. E se a gente suportar o início, os 25 minutos, a gente vai controlar, nosso time tem qualidade, e a gente vai, eles também cansam, e a gente vai começar a jogar também. Eu acho que foi o que aconteceu, conseguimos fazer um gol, e tomamos um gol ali, eu fiz uma substituição que o jogador às vezes não me entende, né? Mas eu estou chegando agora, eu sou um cara muito da paz, e assim, eu nunca fui de excluir, eu sou de agregar. Então, tudo que for bom para o Guarani, eu disse a eles quando eu entrei, e digo em todo clube que eu vou fazer sempre o melhor para a equipe que eu estiver trabalhando. O torcedor reclamava muito porque não via alma no Guarani, não viu o espírito rubro-negro. Nesse jogo, o torcedor conseguiu ver novamente aquele brilho do Guarani, aquela alma, aquele espírito. Foi muita conversa que você teve com os atletas essa semana? Anderson, não sei, se essa foi a minha conversa também, acho que ajuda. Né? Eu sou um cara muito vibrante, sou um cara vencedor. Eu digo vencedor, né? Eu sempre falo, cheguei em títulos na minha vida, foram 6 final de campeonato, 5 eu ganhei. Então eu sou um cara que eu gosto de vencer. E eu batalho por isso. Então a gente tenta transmitir isso para os nossos atletas, da responsabilidade. Né? Ontem a gente viu, passei até o jogo do Ceará ontem, eu não tinha assistido, vendo todos os jogos, não vi o jogo do Ceará. Fui ver hoje os momentos. Foi expulso um jogador no começo do jogo. E graças a Deus tinha um VAR, né, pro Ceará. Graças a Deus porque tinha um VAR que ele voltou. Porque às vezes acontece, então, muita responsabilidade, cabeça no lugar. Sei que é um clássico. Né? Dei exemplos meus. Fui bicampeão cearense jogando contra o Fortaleza com um a menos. Campeão por cima do Ferroviário com um a menos. Então isso faz com que a equipe mais possa com a mais. Então muita cabeça no lugar, muita responsabilidade. E outra coisa, eu estou fazendo para ele. O Leão, meu filho, é garra. Esse time é um time de garra. A história do Guarani é um time de garra. É um time que sai, se levanta das cinzas, se levanta, mas tem vontade. Foi isso que a gente colocou hoje em campo. Cada jogador acho que assimilou isso aí, correu bastante, tem um menino aí tudo sentindo, machucado. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu passar de fase. Você vai ter pouco tempo para trabalhar, o jogo já é quarta-feira. E aí tem pouco tempo para aplicar. Apesar de jogadores terem entendido o que você quer, mas é pouco tempo, né, Márcio, para conseguir. Não, com certeza. É tanto que para um jogo desse, a gente não foi a mesma situação que eu peguei no fizeram aí o Barbalho. A gente não pode alterar muita coisa porque eles não assimilam. Então a gente tem que manter, lógico. Eu vi, pontuei, assisti todos os nossos jogos, todos os gols que nós sofremos, todos os erros que eu pude ver dentro de campo, eu tentei transmitir para eles, tentei trabalhar. E eu disse, é inteligência. Todo mundo aqui é profissional, mesmo mais novo. Pega as coisas para não cometer os mesmos erros. Para que a gente possa não sofrer e fazer os gols que aparecer para a gente fazer. Então, assim, lógico, vamos ter mais aí um dia, 2 dias, mas eu vou começar a trabalhar em cima do nosso adversário, visando aí, ver aí, alguns meninos estão sentindo. Isso é uma situação, né, que a gente vai ter que se preocupar bastante, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. As palavras do Márcio Alain, meu caro Marco Valério. Marco! Oi, João Filho. Só confirmando e respondendo a sua pergunta, o Guarani de Juazeiro agora terá pela frente o Maranguape, que foi o segundo colocado do Grupo A. A gente lembra que a fase de quartas de final é jogo único. Maranguape e Guarani de Juazeiro, mando de campo do Maranguape. Essa partida deve ser no estádio Almir Dutra, lá na cidade de Maracanaú, onde o Maranguape manda os seus jogos. Mandou durante toda a segundona os seus jogos lá na cidade de Maracanaú. Já o Crato enfrenta o Caucaia. O Crato foi o segundo colocado do Grupo B, enfrenta o Caucaia, que foi o terceiro colocado do Grupo A. Essa partida, como bem colocou o Matheus, há uma possibilidade do jogo ser na Arena Romeirão. A diretoria do Crato analisa essa possibilidade e poderemos ter Crato e Caucaia na quarta-feira na Arena Romeirão. Se não for na Arena, será no estádio Mirandão, na cidade do Crato, mas eu acredito sinceramente que deve acontecer na Arena. E Maranguape e Guarani de Juazeiro, esse confronto será lá na região metropolitana da nossa capital, jogo único, quartas de final. E é bom lembrar que não há nenhuma vantagem para os times que fizeram melhor campanha. No caso, o Maranguape fez campanha melhor que o Guarani, o Crato fez melhor campanha que o Caucaia. A vantagem é jogar em casa, é ter o mando de campo, é jogar nos seus domínios. Então, exatamente, começa tudo zerado a partir de agora para Maranguape e Guarani, e Crato e Caucaia. E só um detalhe que pode favorecer para que o Crato mande o seu jogo na Arena Romeirão contra o Caucaia é pelo fato do estádio Mirandão há um bom tempo não recebe jogos noturnos, jogos à noite lá no Mirandão. Então acredita-se que Crato e Caucaia na próxima quarta-feira deve ser de fato mesmo na Arena Romeirão. Enfim, vamos aguardar aí o posicionamento da federação, né?
João Filho, e levando também em consideração que aquela reunião com o governador, as regras são válidas para todos os clubes da região do Cariri. Então o Crato vai aproveitar essa questão para poder trazer para um grande público aqui também na região. Exatamente. Até essa questão com o devido respeito, um campo melhor, né? A Arena Romeirão, o gramado dá mais... jogou bem quando pegou o Icasa aqui. O Crato deu um show aqui nessa grama do Romeirão, aqui no estádio, quando pegou o Icasa, né? Então, pois é, e o Crato é beneficiado também nessa questão da isenção do governo do estado. E confirmando Itapipoca e Quixadá, estão de boa na fase semifinal, só aguardando a definição dos confrontos das quartas, Maranguape, Guarani de Juazeiro, Crato e Caucaia. E a gente lembra que semifinal e final da segundona serão 2 jogos, né? Ida e volta. Já aqui tudo mais tranquilo na Arena Romeirão. Agora o público já voltando para casa. Torcedor do Guarani feliz da vida com a classificação. Torcedor do Icasa, mais um ano de cabeça inchada. O Icasa em 2026 estará jogando novamente a Série B do Campeonato Cearense. Hora de opinião no timaço da Vale FM. E quem está chegando é ele para analisar a vitória e a classificação aqui do Rubro Negro. Pois é, aliás é segundo contra terceiro e por aí em diante, mas, por exemplo, você tem ideia, o Crato teve 11 pontos, o Caucaia teve 13, mas o regulamento é assim, o segundo faz o jogo em casa, não interessa o cômputo final, mas o Caucaia tem uma campanha um pouquinho melhor do que a equipe do Crato. E aquela confusão que se gerou em relação aos rebaixados, Marco, seja qual for o regulamento lá, os rebaixados seriam os mesmos. Um de um grupo, um de outro. Se o regulamento fosse alterado, a mesma coisa. Não mudaria absolutamente nada. Mas olha, pelo que eu entendi na fala do Márcio Alain, ele assistiu, Marco Valério, 630 minutos do Guarani. 7 jogos. 9 vezes 7, 63, 630 minutos. Assistiu também 630 minutos dos jogos do Icasa. Ele fez essa confissão. É claro que isso poderia oferecer uma condição de que ele viesse aqui para esse jogo decisivo com a possibilidade de estabelecer algo dentro daquilo que ele viu nas atuações das duas equipes. Ou seja, Marco, de potencializar, Matheus, o que tinha de positivo no time do Guarani e de tirar proveito, ou tentar tirar proveito, das deficiências que ele percebeu no time do Icasa. Então, eu acho que o Márcio Alain, ele foi muito feliz. Ele fez uma estreia e consegue uma vitória que não é apenas a classificação, Marco Valério. Pela primeira vez o Guarani vence aqui na Arena Romeirão. Outro detalhe dessa façanha do Guarani, ele derruba o único invicto. Outra façanha do Guarani, manda o Icasa, o seu principal rival, para casa. Outra façanha do Guarani, ele quebra uma invencibilidade há 9 anos que o time do Guarani não conseguia vencer o Icasa. A última vitória do Guarani, para ilustrar aqui o meu comentário, foi pela Copa Fares Lopes. Isso no dia 4 de setembro de 2016, quando o Guarani venceu o Icasa por 2-0. Gols de Honda e Kelvins. Quer dizer, está com muito tempo realmente. 2016. E, enfim, e o Icasa, mais uma vez, ele, aqui na Arena Romeirão, Marco, traz um grande público, como você observou, uma torcida alviverde bem maior, e mais uma vez morre na praia. Aqui, nesse palco da Arena Romeirão.
Acho que é a quinta, né, Marco? A Série D contra o Afogados. Nós tivemos também a Pacajus, naquela Copa Fares Lopes, que não valeu, né? Tivemos também o Horizonte aqui eliminando o Icasa. Tivemos agora o Cariri eliminando o Icasa da Série B também. E agora, pela quinta vez, aqui na Arena Romeirão, o Icasa nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Quer dizer, é algo assim que chama muito a atenção. Quer dizer, e o Guarani, diante de uma só situação, de um resultado, ele consegue todas essas façanhas. Mas a maior, Marco Valério, que eu considero, foi a própria classificação. Porque foi de uma valentia impressionante. Foi de uma personalidade impressionante, como o próprio Márcio Alain, que conhece muito dessa história, apesar da sua pouca idade, de apenas 50 anos, e o Guarani já tem mais de 80 anos, ele conhece essa história de um time guerreiro, de um time atrevido. O querido colega Wilton Bezerra, ele costuma dizer que o Guarani é igual a capim de burro. Você pensa que está morto, qualquer pingo d'água, o capim de burro ressurge, e ressurge com valentia, com força e com determinação. É improvável que um time venha de um massacre por 5-2 para, diante do maior rival, buscar um resultado. Eu acho que o torcedor do rubro-negro, mesmo aquele mais otimista, ele deve ter ficado desconfiado. E diante de um Icasa que vinha de quê, Marco? De 5-0 também, aqui contra o Pacatuba. Então eram situações aos extremos. O Guarani sofrido de uma goleada impiedosa imposta pelo Quixadá, e o Icasa aqui todo animado, todo alegre, né? E satisfeito com uma vitória pelo placar de 5-0 contra a equipe do Pacatuba. Mas isso não valeu. Nem a derrota do Guarani acachapante, nem a vitória gloriosa do Icasa. O que vale dentro de campo é a garra, é a determinação, é a vontade de vencer. E isso o Guarani teve. O Márcio Alain foi muito feliz nas suas alterações, no posicionamento do Guarani dentro de campo. Eu tenho dúvidas em relação a algumas alterações processadas pelo Lamar, né? Acho até que ele demorou a fazer algumas alterações e outras podem até ter sido feitas de forma... Se bem que o Ian Costa, o Anderson confirmou, ele saiu machucado, entrou o Yuri. Patrick poderia ter entrado talvez até antes. O Felipe não rendeu, o Cláudio Júnior não rendeu, pode até ter demorado um pouco mais dentro de campo. Mas assim, foi de uma tarde em glória. Pouca inspiração, teve oportunidades várias de construir uma realidade diferente. E o Icasa não soube tirar proveito dessa situação. Você citou aí o Vanderlan, a saída dele, mas talvez tenha sido pelo preciosismo. Ele estava prendendo a bola em demasia. E teve muitas jogadas aí em que ele se precipitou ao tentar acertar o gol quando tinha companheiros em melhor situação. E talvez isso acabou irritando ao técnico Lamar. Mas o Guarani, como eu disse no intervalo, foi cirúrgico. O Márcio Alain soube perfeitamente dar um nó nessa situação. E sai alegre, sai comemorando. O Zé Ivan muito alegre, a torcida fazendo uma festa tremenda. E a nossa esperança, Marco, é que essa classificação gloriosa do time do Guarani, ela possa servir de injeção, de ânimo, para que ele possa encarar esse time do Maranguape, que é do Maranguape, que terminou com 16 pontos, 5 vitórias, de igual para igual.
ter a mesma coragem que ele teve contra o Icasa diante do Maranguape, porque não, nada é impossível, o jogo é fora de seus domínios, e que o Guarani possa conseguir um resultado interessante para chegar à fase semifinal da competição. Já que falei agora aqui em vários dados, citei que e venceu hoje, que quebrou a invencibilidade do Icasa, que o que mais? Eu citei aqui tanta coisa. Há 9 anos que ele não derrotava o Icasa de jeito nenhum, mas há um detalhe, Marco. O Guarani, pela primeira vez em sua história, ele consegue uma vitória contra o Icasa na 2ª divisão. O Guarani nunca tinha vencido esse time do Icasa em jogos valendo pela 2ª divisão. E isso aconteceu hoje. Por exemplo, 2ª divisão, hoje, 13 jogos entre Icasa e Guarani, 6 vitórias do Icasa, 6 empates e esta tarde a primeira vitória do time do Guarani. Então você elenca nessa situação de hoje uma série de valores importantes que agregam a essa classificação guerreira do Guarani, diante do seu principal rival, em que ele consegue deixar o Icasa pelo meio do caminho, Marco Valério. Tá legal, opinião final de Demontier Tenório com esta vitória e essa classificação do time do Guarani. Parabéns ao Guarani pela classificação, parabéns aos seus torcedores, aos seus diretores. E é claro também, comissão técnica, jogadores, todo mundo de parabéns pela heróica classificação do time do Guarani e parabéns ao time do Crato, que também se classificou lá em Pacatuba. Me permita, Marco, ontem eu tive a oportunidade de tomar uma cerveja assistindo ao jogo Ceará e Ferroviário com o Josafá Figueiredo. Ceará e Fortaleza, né, filho? Ceará e Fortaleza, desculpa, João Filho. E eles estavam lá fazendo uma vaquinha, já ia em algo próximo de R$10 mil. Isso dá uma ideia de que o torcedor do Guarani estava acreditando também. E isso ajuda. Eu acho que essa torcida do Guarani, ela se ocupa muito em fazer isso, isso é interessante, isso é motivador. E eu acho, viu, Josafá, que você já deve, a partir de agora, começar a fazer algo semelhante em relação ao jogo contra o Maranguape. Mandar aqui um abraço para o doutor Glaucio, grande torcedor do time do Guarani, e meu amigo Caio da Cagesse também, feliz da vida com a classificação, com a vitória do time do Leão do Mercado. Valeu, Demontier Tenório, obrigado a todos pela companhia, a gente vai finalizar aqui, só fechar com o Matheus Ferreira, Crato praticamente confirmado para jogar aqui no meio de semana na Arena Romeirão, né, Matheus? Isso, Marco. Eu vou repetir a palavra do pessoal do Crato Esporte Clube. 90% confirmado desse jogo ser na quarta-feira aqui no Romeirão. A gente aguarda os ajustes do Crato. O Crato comemora, festeja. O pessoal aqui do Crato mandando mensagem. Grande abraço pro Frederico Lemos, pro Johnny Taumaturgo, o pessoal lá do Crato, o Dimar que tá na escuta, que tá lá em Quixadá, o pessoal do Crato comemorando a 2ª fase e quarta-feira tem confronto aqui contra o Maranguape. É verdade, no meio de semana também o time do Guarani joga fora contra o Maranguape, a gente vai confirmar no nosso Instagram, @TimaçoNavale, e também o time do Icasa agora, só Deus sabe o que será do time do Icasa na sequência. Deixa eu só fechar ali com o pessoal que está embaixo. Destaque final do time do Icasa, que é para o seu torcedor, é só decepção, hein, PPV? Silêncio, Marco Valério. Apenas o silêncio. No time do Icasa, ninguém quis falar. O Lamar já deixou o quase que você não fala, os atletas fechados, momento de oração, de conversa entre eles, porque acabou para o Icasa mais um ano na Série B. O Icasa repete a sua pior era de 2ª divisão. 2017, 18, 19 e 20, 4 anos quando conseguiu o acesso, e agora 23, 24, 25 e 26 na segundona do Cearense.
Bom, para fechar, destaque final do nosso querido Anderson Luiz. Guarani comemora. Haja alegria pro Leão do Mercado, hein, Anderson? E no vestiário do Guarani é só felicidade, viu, Marco Valério? Muita comemoração. Amanhã o Leão do Mercado já volta a se reapresentar, porque pretende viajar já na terça-feira para o jogo da quarta contra a equipe do Maranguape. Valeu, obrigado a todos pela companhia. Eu passo para o JF para fechar a nossa transmissão, porque aqui já está praticamente tudo no escuro. Só estamos nós aqui do Timaço da Vale FM. Lembrando sempre com Jesus, eu sou mais forte porque eu sou do time de Jesus. Um abraço, gente. Vai, JF. Valeu, então. Marco Valério ao lado de Demontier Tenório, Anderson Luiz, Pedro Paulo Vieira e o nosso querido Matheus Ferreira, direto lá da Arena Romeirão, acompanhando tudo do compromisso do Icasa contra o Guarani de Juazeiro. O Guarani de Juazeiro venceu por 2-1 e o Leão do Mercado está classificado, vai para a fase de quartas de final. Quem também está classificado é o Crato, o Azulão da Princesa, que hoje venceu o Pacatuba lá na cidade de Quixadá, 3-1 para o Azulão. Portanto, os confrontos das quartas de final, o Maranguape vai enfrentar o Guarani de Juazeiro, esse jogo na próxima quarta-feira. Os dois jogos serão na quarta, o Maranguape contra o Guarani de Juazeiro, lá na região metropolitana de nossa capital, lá em Maracanaú. Eu quero acreditar que o time do Maranguape vai jogar lá, porque mandou todos os seus jogos lá em Maracanaú. O seu estádio não tem condições de receber jogos oficiais. O mando de campo do Maranguape e muito possivelmente mais de 90% que Crato e Caucaia se enfrentem na Arena Romeirão, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Vale vaga para a fase semifinal da segundona do Campeonato Cearense. Vale FM, Vale FM. A gente lembra que tanto o Itapipoca como também o Quixadá já estão na fase semifinal da segundona, quartas de final, o jogo único, Maranguape contra Guarani de Juazeiro, assim como também o jogo do Crato diante do Caucaia. O Timaço tira o seu time de campo, dois clubes do Cariri seguem adiante em busca de conquistar o acesso para retornar à elite do futebol cearense para o próximo ano. Mais de futebol, a Vale FM volta a falar amanhã cedinho com a nossa participação dentro do Jornal Nova Manhã, do Jornal Meio-Dia, do programa Vale Esportes, com todo o timaço para você. Um abraço, gente, tudo de bom. Na sequência tem o Alan Duarte na Vale FM e o Na Noite. Um abraço, parabéns aos torcedores do Guarani e parabéns aos torcedores do Crato pela classificação. Boa noite, gente. Chega ao final mais uma cobertura do Futebol Show do Timaço da Vale. Nossa equipe levou ao ar mais uma vez as emoções do nosso futebol. Uma paixão nacional. Agradecemos a todos pela sintonia e liderança na audiência. Até a próxima jornada esportiva aqui na Vale FM com os craques do Futebol Show do Timaço da Vale. Futebol de